Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio 20 de Voo Picado com o vosso amigo Nuno Picado, e desta vez trago um convidado, que não é Nuno, mas é Bruno, que é o Bruno Lopes. Tudo bem, Bruno? Olá, Picado. Obrigado pelo convite. Como estás, Bruno? Já até parece que nós acabamos de chegar aqui há 5 minutos e não estamos aqui a meia hora a falar. Verdade. Vais ter que te apresentar, vais ter que dizer de onde teclas, quem és tu, como é que vens aqui parar. Apresenta-te à malta. Nascido e criado na Amadora, vi, antes de começar qualquer coisa que eu queira dizer, tenho que te agradecer a ti e ao projeto do Benfica Independente. Sou patrono com muito orgulho. Hoje vimos há os muitos- dois com as canecas. Há muitos anos que vos sigo. Já tiveram comigo na Dinamarca, na Índia, nos Estados Unidos, Tens uma na pessoa Madeira. viajada, é isso? Um bocadinho, sim, um bocadinho. Tenho uma esposa americana que conheci no Nepal. Eu não quero. Portanto, sim, um bocadinho viajado. Mas agora estou de volta a Lisboa. Estou em Queluz, estou aqui relativamente perto de onde cresci. O que é que queres que eu te diga mais? Nada. Sabes que há uma música chamada Que é Luz, Meia Luz? Acho que é assim. Nunca ouviste falar. Não. A ver se eu não vou dizer quem é que é. Agora se calhar estou a ter uma grande agenda, mas acho que é uma das minhas bandas preferidas. Deixa lá ver se é mesmo assim. Que é luz, meia luz. Agora não era nada. E eu estava aqui a inventar. Claro que isto agora não pesquisa. Então, e mais coisas. Tu tens, tu não disseste, mas tu tens, nós conhecemos-nos através também de um projeto deste género, que não era de futebol, mas era ligado a filmes e cinema, portanto é uma das tuas paixões, não é? Certo. Conhecemos no nosso podcast que eu tenho com o meu querido amigo Hugo e mais uns quantos amigos, chamado Fitas da Vida, que é um projeto que tem que, mais uma vez, agradecer ao Benfica Independente, que foi mais ou menos o que nos deu coragem de começar uma rede de podcasts que nós fazemos com muito carinho. Temos um podcast de cinema só de filmes antigos, e depois temos outro em que falamos chamado Tens de Ver, onde fazemos só coisas mais da atualidade e falamos sobre os últimos filmes que saíram e as séries, essas coisas assim, que gostamos muito de fazer. Isso já dura há quantos anos? Quando eu fui lá já foi há malta de tempo, portanto isso já... Eu não quero mentir, eu acho que estamos no nosso 3º ano. Não estou a contar, mas já temos bastantes episódios. Tu onde é que as pessoas vos podem encontrar? Porque é um projeto interessante e isso aproveita para divulgar o teu projeto. Vocês estão no YouTube? Nós temos redes muito inativas. Temos uma chamada Desçou de Adiar, que é a nossa casa-mãe, uma espécie de Benfica Independente deste nosso projeto. E depois temos no YouTube mais ativos, mas estamos também nas plataformas de podcast, no Apple. Como é que se chama? Apple Podcast, acho eu, que é assim que se chama. Assim. No Spotify, nessas todas. Fala Spotify, já fui aqui fazer pesquisa, já pesquisei, não é que é luz, meia luz, é que é luz menos luz. Ok. É de Linda Martini, uma das minhas bandas preferidas. E então nós hoje voltamos àquele clássico, para quem se lembra de quando isto tem convidados, que é o Bruno escolhe um tema e eu escolho o outro. Bruno, que tema é que tu escolheste? Então, eu escolhi falar do planeamento da próxima época, que calhou por acaso relativamente bem, porque este domingo, que nós estamos a gravar na segunda-feira, a seguir ao domingo em que saiu a capa do Record, sobre o que é que pode ser a próxima época do Benfica. E como eu estava a ouvir também, a ideia na verdade surgiu quando eu estava a ouvir o último megafone em direto. Eu acho que estavas tu e o Pita a discutir a próxima época. Tu estavas a dizer que se calhar chegou uma altura de assumirmos um projeto em vez de estarmos preocupados com a vitória imediata. Corrijo-me se estiver errado sobre o que tu estavas a dizer. E o Pita estava a dizer que não faz sentido fazermos outra vez uma grande revolução. E esta notícia do Record, que tenho que ser sincero, eu não leio, mas li porque calhou com este tema, aponta um bocadinho nesse sentido. Então escolheste esse tema? Sim, o que eu não tenho a certeza é se isto é verdade, porque eu estava a fazer... Vamos falar sobre isso, até porque mesmo que não seja verdade, a próxima época vem aí e as coisas vão acontecer obrigatoriamente, porque este ano o Benfica está a fazer uma época miserável, portanto mudanças vai haver de certeza, portanto independentemente do Record fazer capas ou não, eu acho que muitas vezes os jornais, a Bola e o Record,
e o jogo não são bem notícias, são exercícios de quase adivinhar o que vem aí no futuro, né? ler os sinais e pronto, criam-se notícias de nada, como nós também fazemos aqui programas às vezes sobre absolutamente nada, andamos aqui a navegar na maionese e portanto faz todo o sentido falar sobre isso. O tema que eu escolhi é, vamos falar de como é que eu lhe relações entre clubes e marcas desportivas, da Adidas, da Nike e por aí fora. Temos aqui uns exemplos de algo que tem estado nas notícias nas últimas semanas, que acho que é um excelente exemplo também para falarmos um bocadinho sobre estas relações entre os clubes e estas marcas gigantes. Antes disso, Bruno, dá-me só um segundinho para agradecer à malta do Spotify, que deixa sempre comentários construtivos. É engraçado, estava a dizer ao Bruno antes de começarmos que há uma diferença grande entre a malta que comenta no YouTube e no Spotify. No Spotify e deixam um comentário extenso e participam, e é engraçado. E se calhar porque como eu faço sempre o destaque, se calhar é lá que se concentra mais. Então obrigado ao Jorge A. Diz que o Bernardo deve esclarecer isto o mais rápido possível, isto no seguimento do episódio da semana passada. O Gemialha, que deixam aqui um comentário partido em quatro. Ele tinha tanto para dizer que teve que partir em 4 comentários. Ao Nuno Jorge, ao André Pessoa e ao Ruben Gonçalves, que depois eu vou também pôr aqui um pequeno destaque daquilo que foram os comentários deles. Muito bem, feitos os agradecimentos, vamos lá então de saudadear. Acho que isto não fez sentido. Minha Nossa Senhora, que nunca. Deixa-me dar também o props a uma banda chamada Macacos do Chinês, que é daí que vem esta ideia de desaudadear, que são nossos amigos e deixaram-nos com muita sorte a utilizar a canção deles para os nossos genéricos e coisas assim. Muito bem. Então vá, vamos lá a isso. Como é que tu imaginas a próxima época do nosso clube, sabendo que, lá está, como estávamos a dizer, mudanças vão ter que acontecer, não é? Eu parti isto mais ou menos na sequência dos highlights da notícia do Record, porque depois fui ver a notícia do Record e batia mais ou menos com o que eu estava a pensar falar. E então a primeira notícia, o highlight que não está explícito na notícia, é que o Mourinho é o treinador da próxima época. E eu acho que uma das coisas que ainda não nos foi dito, que eu acho que tinha sido ótimo se nos tivesse sido dito a nós, sócios do Benfica, acho que merecemos que o Benfica fosse mais claro connosco, porque esta cláusula que o Mourinho tanto elogiou de pré-eleições, eu acho que exatamente logo a seguir ao pós-eleições podíamos ter acabado com isto. E eu não sei se há interesse, eu espero que haja, não sei o que é que tu pensas, que podiam ter eliminado logo esta cláusula da facilidade, que pode sair facilmente no fim do ano e o outro pode despedir o Mourinho se for fácil no fim do ano. E fazíamos logo um contrato de 2 anos. O Mourinho vai ser o nosso contrato, vai ser este ano mais os próximos 2 anos para construir qualquer coisa. Eu acho que nos tinha ajudado. O que é que achas? Eu acho que sim. Eu acho que em nome de esclarecer as coisas, e se calhar não tanto para nós, nessa parte acho que sou um bocadinho cínico nisso. Eu gosto de transparência, gosto de estar sempre a par das coisas que dizem respeito ao nosso clube, mas também acho que os adeptos não têm que saber tudo e não têm que estar dentro de todos os assuntos, porque acho que há coisas que têm que ser tratadas internamente. Portanto, eu acho que eu não tenho que saber tudo o que se passa no Benfica, não é? Mas tendo em conta que já estamos não é carne, é peixe, e que a época está a correr como está a correr, eu acho que isso poderia ser interessante, não tanto numa lógica de esclarecer as pessoas, porque as pessoas merecem ser esclarecidas, mas numa lógica de dar um sinal interno que é este o nosso treinador. E portanto os jogadores que estão podem achar que esta fase final da época não conta para nada porque o treinador não vai ser este, tem que mudar o chip porque isto já está a contar para a próxima época. Nesse sentido acho que pode ser interessante. Continuo com algumas dúvidas não tanto sobre a continuidade, mas se devia ser o Mourinho o treinador do tal projeto. Essa parte tenho muitas dúvidas. E eu já disse aqui várias vezes que gosto muito do Mourinho. Sempre gostei do Mourinho, menos quando estava no Porto e no Leiria. Gosto da personalidade dele. É um homem direto que diz o que pensa. A maneira como os jogadores falam sobre ele, pelo menos como falavam ultimamente, se calhar nem tanto, acho que diz tudo. Agora, não sei se é o homem para o projeto que eu idealizo para o Benfica. Mas também não estou a dizer que não. Assumo aqui a minha dúvida e a minha incerteza em relação a isto. O que é que tu achas? Se fosses tu a decidir, o Mourinho ficava ou não ficava? Mas eu estou num barco parecido, porque eu também admito que sou fã do Mourinho. Uma das coisas que eu dizia aos meus amigos benfiquistas é que nunca acreditaria que o Mourinho viria parar aqui a este Benfica
porque eu não acreditava que que a nossa direção em vigor fosse aguentar a exigência do Mourinho. Achava que ele ia ser um foco de desestabilização para esta complacência que nós estamos sempre um pouco a queixar-nos. E tem sido um bocadinho, né? Os tempos aqui do Mourinho tem sido uma guerra, mas é contra os árbitros. Ele faz sempre isto, não é? Isto tem sido uma guerra Essa é a parte que eu gosto contra menos. a arbitragem. Eu tenho que admitir que essa é a parte que eu gosto menos. Estou um pouco ambivalente em relação a essa parte. Por um lado eu percebo, por outro às vezes parece cheira um bocadinho a choradinho, que não me agrada tanto. Gosto mais de responsabilidades de responsabilidades internas em vez de procurar fontes externas de responsabilidades. Mas dito isto, grande fã de Mourinho. Quando vejo as conferências de fim do jogo, fico com a ideia que ele viu o mesmo jogo do que eu, em vez dos últimos treinadores que nós tivemos, que tínhamos feito sempre uma grande exibição. Isso era absolutamente deprimente. Isso deixa-me ouvir o Bruno descansado. Lage era deprimente. Isso deixa-me descansado. Mas por outro lado, pensando um bocadinho nesta época, a melhor fase do Benfica acontece um bocadinho por acaso. Não foi porque o Mourinho teve uma grande invenção do Auschwitz e do Barreiro no meio campo. Foi um bocadinho por sorte. E agora no fim... Foi a meio do jogo do Porto, né? No Porto. Pois, sim. Zona-se o Rios e aparece o Barreiro e o Washington no meio, e a coisa a equipa até se portou bem numa derrota, mas a equipa até se portou bem. Se calhar melhor do que nós imaginávamos. Até tens razão, apareceu. E o próprio Sheldrop também começa a ter minutos também porque há ausências e porque quase não há mais ninguém, não é? Mas depois temos que dar também o próprio Mourinho. Ele pôs o Sheldrop a jogar naquele jogo com o Real Madrid, e de facto o Sheldrop fez a diferença. Mas se não tivesse servido esse jogo, se calhar ele estava no Bruges hoje. O que é super estranho. Não, mas o que disseste é verdade, porque eu, por acaso, eu estava mesmo à espera que fosse uma daquelas apostas. Ok, ele mete contra o Casa Pia, mete contra o Rio Ave, mas depois quando for um jogo a sério ele não o vai pôr. Mas ele aí manteve o Sheldrop, e portanto aí é preciso dizer, porque é verdade e porque é justo que se diga, quando podia ser fácil se calhar meter lá ao Sudakov ou outro jogador qualquer e fechar o meio campo, ele nunca fez isso. Ele manteve sempre o Sheldrop, e o Sheldrop também depois aproveitou essas oportunidades. Fiquei a dúvida porque é que demorou tanto tempo, não é? Mas pronto, isso se calhar eles de certeza que sabem melhor que nós. Mas o que estás a dizer é justo e é verdade. Eu podia ter essa que é a parte estranha. Podia tê-lo tirado, mas ele manteve. É isso que eu sinto que é a parte estranha, Picado. Não sei o que tu pensas disto. É que, tendo a melhor fase do Benfica sido nessa altura, é estranho que agora esta notícia e todas as notícias apontam mais ou menos nesse sentido, que ele tenha mais interesse outra vez em jogadores com fisicalidade e velocidade. Fala-se que querem outro Luka Bacchio para o lado do Sheldrop, que querem jogadores mais físicos, que quando parece-me que a fórmula que resultou melhor para nós este ano foi quando tirámos os jogadores mais físicos do campo e tivemos alguma qualidade com bola. Isto é muito difícil. Eu acho que, até porque é uma coisa que eu já digo há algum tempo, eu acho que sou obrigado a concordar com essa ideia, mas não é. Infelizmente o Benfica muitas vezes cai-se num exagero, ou é 8 ou 80, ou vamos tudo para o físico, ou não vamos nada para o físico, ou só temos anões. Concordo. Quase. E eu acho que o segredo aqui nesta coisa, não querendo se parecer um pãozinho sem sal, está no equilíbrio. Ou seja, há determinadas posições onde isso faz todo o sentido, e há outras onde isso se calhar não é tão urgente. Ter as linhas, os laterais e os extremos, os jogadores rápidos e explosivos, eu acho que faz toda a diferença. Acho mesmo. Acho que dá uma dimensão completamente diferente à equipa. Mas se calhar os jogadores do meio, isso já não é tão. Já não é uma coisa tão urgente, já não tem tanto impacto. Aí se calhar faz muito mais sentido gente que sabe, tem critério e que sabe tratar a bola, não é? E, portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Acho que já achava na época passada, apesar da grande época que o Aktürkoğlu, que já ninguém se lembra dele, fez, eu achava que ele não tinha perfil para precisamente por causa disso, porque não tinha velocidade nem explosão. O Sublinha era o mesmo problema. O Sheldrop acaba por ser o mesmo problema, mas o Sheldrop traz a única coisa que, primeiro porque é muito novo, e eu ainda tenho a esperança que ele tenha aqui não é uma explosão, mas é assim uma evolução física que lhe permita ganhar um bocado de velocidade, porque é possível. Opa, ele não vai ser o Ronaldo a correr, mas é possível que consiga ganhar aqui pelo menos um pique
que lhe permita ganhar ali uns metros depois de fazer fintas, porque ele tem uma finta muito interessante. E acima de tudo, eu acho que uma das características principais dele até é uma coisa que raramente é falada, que é a visão de jogo. Ele tem uma visão de jogo Verdade. muito boa. Portanto, ter um jogador que toma boas decisões e que tem uma visão de jogo boa ali no meio de todos os estou a pensar aqui numa palavra que não seja ofensiva para mas parece que é só malta da luta. O Lukebaki só tem olhos para a baliza. O Pavlidis pensa em tudo menos em chutar a baliza e parece estar sempre a tomar mais decisões. O único gajo realmente ali à frente, o Rafa só quer correr. O único gajo ali à frente parece que pensa o jogo, que para quando é preciso, quando acelera quando é preciso, é mesmo o Sheldon. Só que o Sheldon falta-lhe essa dimensão física, é verdade. Sou obrigado a concordar e eu sou fã dele. Portanto, eu não me admirava nada que o Benfica estivesse radiante com esta subida de forma do Sheldon, porque é para poder vender por mais dinheiro. Para poder ir buscar outro acelera qualquer. É muito triste. Não me admirava nada. Mas é muito triste. É verdade que infelizmente é a nossa sina. Quando chegarmos aí à frente e começarmos a falar de quem é que vai ficar e quem é que não vai, mas é mesmo isso. Já se fala do interesse do Barcelona. Hoje já estava a ler aquelas coisas de já estão a preparar o terreno, o Barcelona já está aí, já vão levar o único jogador que melhorou este ano, que nem sequer é verdade. Houve alguns jogadores que melhoraram com o Mourinho. O Dal, por exemplo, o Barreiro tem estado muito bem. Pô. Barreiro subiu muito. Tenho que admitir, eu não sou fã do Barreiro, achava que ele não tinha qualidade para ser jogador do Benfica. E a dupla com o Auschwitz mudou um bocadinho a minha maneira de pensar sobre o Barreiro. O Auschwitz finalmente estabilizou no lugar que ele era suposto jogar desde que o contratámos há 3 épocas. 22-23, sim. Ele era médio, ele não era extremo, ele não era lateral, ele não era médio, não era número 10 como já jogou. Ele era isto, era o médio centro ou o médio defensivo. Raramente jogou ali, finalmente. E esse exercício que estava a fazer com um amigo também no outro dia. Imagina quando o Enzo vai embora, quem assume a posição do Enzo é o Auschwitz, em vez de ter ficado na esquerda, porque nós até tínhamos o João Mário, que às vezes jogava na esquerda, mas jogava sempre na direita, e o Auschwitz na esquerda, e tínhamos o Neres, que às vezes saía do banco, podia ter jogado o Neres na direita, o João Mário na esquerda, e tinha sido o Auschwitz a assumir em vez do Chiquinho. Podia ter-se estabelecido nessa altura e podia ter ficado desde mas aí. eu acho que, se não me engano, posso estar enganado, mas ainda havia Grimaldo ou não? Ainda não havia Grimaldo? Havia Grimaldo. Eu acho que o Austin jogava ali, que é para dar liberdade ao Grimaldo para poder subir à vontade. Eu acho que a lógica era essa. É verdade. Mas a verdade é que o João Mário também podia fazer uma isso. grande época. O Austin ali também não. Aliás, ele não joga mal em lado nenhum. Joga menos bem às vezes a lateral e sente um bocado de dificuldades, mas o Bruma, lembro-me de um jogo Benfica-Braga que o Bruma fez o quis dele, que foi difícil de ver. mas era um jogador rápido e com boa técnica, e o Washington sempre sentia dificuldades. Mas cumpre sempre. Agora, a parte triste é que um jogador destes que tem esta qualidade, que sem ser um Zidane da vida, mas é um jogador acima da média, especialmente deste plantel do Benfica, parece que andou 3 épocas a jogar em todo lado, menos onde devia. Parece que foi desaproveitado, parece. Mas isto tem muito a ver com a falta de planeamento, e nós já falámos 1000 vezes sobre isto. Se calhar as pessoas já estão cansadas de nos ouvir, mas aqui este planeamento um bocado caótico. Parece que no Benfica se vai reagindo em vez de planeando, não é? Portanto, e acho que esta conversa da capa do Record, e agora novamente agora vamos buscar mais outro perfil de jogadores. Isto é mais uma reação a um insucesso, ou seja, o Porto teve sucesso agora com os Cavalões, não é? E fica agora quer ir atrás. Não sei necessariamente se isto for feito com cabeça, acho que faz sentido, porque o Tugão é um campeonato que quando o físico faz muita diferença. Faz. Espero que não caia no exagero, porque acho que também é preciso gente que saiba jogar a bola e que saiba pensar, não é? Depois eu tenho aqui a outra parte da notícia do Record, era sobre emagrecer o plantel e dar espaço aos jovens. Eu não sei como é que tu te sentes sobre isto. Porque eu só sinto que já ouvi. Tens de comentar, assim parece que tu só eu que falo. Não, deixa-me dizer-te. Eu acho que mais uma vez, neste assunto, eu acho que nós dizemos sempre que é isto que vai acontecer, mas depois acaba sempre por não acontecer. Eu por um lado, agora que há esta geração dos sub-17 que parece que tem potencial para ser, que parece já estar pronta, o José Neto e o Bandjaki já jogam como gente grande, por exemplo. O Anísio já entrou bem em todos os jogos.
há potencial aqui e parece-me que esta estratégia seria boa se o histórico demonstrasse que isto pode acontecer, porque a verdade é que isto não tem continuidade. Eu estava só a ver aqui, estava a fazer só uma apanha do nosso plantel, como é que mudou desde 22 até 22, 23, o ano em que fomos campeões com o Roger Schmidt até agora, e sobram 4 jogadores de 22, 23 nos jogadores com mais de 1000 minutos. Isto se contarmos com o Rafa, porque só sobra mesmo o António, o Otamendi, o António que já não é sempre titular, o Otamendi e o Ashley. Não, isso não. Eu acho que esse é um dos nossos grandes problemas, porque isto assim é muito difícil. Eu não digo que é impossível, porque o Porto, se calhar, este ano está a provar que não é impossível fazer quase uma revolução no plantel e as coisas correrem bem, mas isto normalmente não é isto que acontece. Normalmente a coisa não corre bem, e pior, depois os clubes não têm calma e não têm paciência para esperar que esse investimento que fizeram, e muitas vezes não é incorreto porque os jogadores são bons, mas que os jogadores cresçam e se juntam e que se forma ali uma família no balneário e que eles comecem a jogar uns pelos outros, e isso demora tempo. Demora tempo. Mas o Benfica é um clube sem tempo hoje em dia, é um clube que vive só no hoje e no amanhã, mas não olha mais à frente, porque o mais à frente é só a contestação dos adeptos, e na cabeça do Rui Costa está só: eu não posso ficar mais um ano sem ganhar, portanto eu tenho que gastar mais 100 milhões de euros. E isso é triste, porque nem todo o trabalho, e acho que vai parecer estúpido dizer uma coisa destas, porque numa época em que chegas a esta altura e já não estás em absolutamente nada, mas nem todo o trabalho que foi feito esta época foi mal. Vais dizer. Não foi. Nós temos alguns jogadores que podem formar uma base interessante. Então, temos alguns jovens que entraram e que mostraram que podem ser opção, não necessariamente para titulares. Lá está os tais exageros. Estou a falar do Anísio, do Banjaki, do José Neto. E eventualmente mais um ou outro que possa fazer a pré-época. Não são, quando se fala em jovens, não se está a exigir uma titularidade do miúdo de 17 anos, e muito menos de 3 ao mesmo tempo. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. Qualquer dia temos uma equipa de juvenis a jogar com esta responsabilidade. Isso não faz sentido, as coisas não funcionam assim. É raro o jogador com esta idade que tem maturidade para conseguir aguentar toda esta pressão. É muita pressão. Isto No outro dia vi alguém a dizer, era um treinador qualquer que estava a fazer um rant numa conferência de imprensa, que pressão era não ter dinheiro para comer e coisas assim. mas também há pressão associada ao desporto, vamos ser honestos. Sem dúvida. E sendo que uma situação é dramática e verdadeiramente importante, e a outra é só desporto, entre aspas, mas a pressão existe sempre, não é? Não, é gigante, Picado. Eu só joguei handball, não é? Mas onde nós íamos, eu joguei handball, tive a sorte de jogar handball no Benfica, mas onde nós íamos. Temos aqui um atleta do Benfica. Não sabia que tínhamos aqui um ex-atleta do Benfica. Tu disseste isso, não disseste isso? Não disse. Então apresentas-te e não me dizes que és um ex-atleta, uma ex-glória do Benfica. Glória não sou com certeza, mas tenho um pai que foi glória do Benfica. Não sei se o meu pai também jogou handball. Luís Lopes, de seu nome. O meu pai já faleceu, entretanto. O meu pai era a ponta direita, e quando eu nasci, o meu pai jogava no Benfica, sim. E tive muita sorte de passar muitos dias e tardes no Estádio da Luz de pavilhão para não o diz Estádio uma da Luz. coisa. É o senhor de bigode que encontraste nas fotografias com o número 7. Esse foi ele, depois do Benfica, foi para o Sporting. Estou a ver. Olha, não sabia. Estás a ver? Já tens aí uma costela gloriosa. Muito bem. Pronto, já sabemos mais uma. Mas estava-te a dizer sobre a pressão, que era isso que eu te estava a dizer. Nós éramos júniores e a um nível completamente diferente, não é? E de handball, que já é um desporto muito menos praticado do que futebol, e era incrível a pressão da bancada de nós termos que ganhar nos juniores do Benfica. E às vezes não é só da bancada. A bancada sim, mas também já às vezes a pressão que os atletas metem neles próprios, não é? Porque há, especialmente os jovens, e o Tiago Gouveia esta semana falava sobre isso, e se calhar até podia ter sido um tema que eu podia ter escolhido, mas acho que já falei sobre isso tantas vezes, que não se fazia sentido, que é quando tu estás há muitas carreiras que
que se fazem ou se perdem nestes primeiros anos, porque às vezes há atletas que têm uma carreira do caraças e se tu olhares para trás eles simplesmente tiveram a sorte de estar no sítio certo, no momento certo, com alguém que acreditava neles ou com um colega que se lesionou, e tens outros jogadores que sempre foram muito melhores do que eles nas camadas jovens e que nunca não tiveram uma carreira nada de jeito porque nunca houve uma oportunidade e depois vão-se abaixo porque não, lá está, porque cria-se expectativas, se as expectativas não se cumprem e depois desistem, quase desistem. E portanto, muitas vezes também a pressão que se mete, os atletas que se metem neles próprios também não é fácil de lidar. Obviamente, com um miúdo de 17 anos, então, ou 18, ou 19, ou até de 20, como o António, nós hoje olhamos para o António como se fosse um veterano, que ele anda já nisto há 3 épocas e já o vemos jogar há não sei quanto tempo. O António tem que 21 anos. 22, acho eu. 21 ou 22 anos, não é nada, isto é um puto. É um puto, e deve ter uma voz fininha, deve fazer parvoíces, não deve gerir bem as emoções, porque é o miúdo, não é? E é suposto ser o miúdo. Que isto é radicalmente diferente de jogadores, eu já nem falo de homens de 40 como eu sou, mas tipo 28, 29 anos, é uma diferença muito grande. Olha como o Otamendi. E portanto, é preciso fazer estas coisas com cabeça. Há jogadores que aparecem aos 17 anos pronto. Eu lembro-me de um caso flagrante que quando o vi jogar achei que ele tinha porque era o Viana. O Viana, quando aparece no Sporting com 17 anos, parecia um veterano a jogar futebol. Mas é Manuel raro. Fernandes. O João Neves. O Manuel Fernandes no Benfica também. Nas camadas jovens já se via que ele estava muito à frente de toda a gente. Manuel Fernandes, o João Neves. Mas não é, isto não é a norma, percebes? Isto não é a norma. Olha o Vitinha que hoje é um dos melhores médios do mundo. Foi para o Wolves e ninguém o quis. Mano. Verdade. Demorou a. Teve no Wolves que esta época na Premier League é o último, mas o último com uma distância grande e que não faz nada de jeito. E não o quiseram lá, tiveram lá e não o quiseram. Sim. O mesmo jogador, a mesma pessoa. Meio perdido de volta para o Porto, já era meio desacreditado e depois. Nós estamos aqui um bocadinho a divagar, mas é porque isto tem a ver com a tal paciência de esperar pelo momento certo. Há jogadores planeamento e acreditar. São lançados e estão prontos. Há jogadores que só explodem passado um ano. Há jogadores, olha, lembras-te do Miguel, que foi nosso extremo e depois foi lateral. O Sheldrup, o Di Maria. O Di Maria só para a terceira época é que começou a jogar futebol. As primeiras duas eram meter a mão na cabeça. E o Benfica hoje em dia é um clube que tem uma pressão e mete uma pressão em si tão grande por causa de tudo o que se passou nas eleições, de toda essa pressão que também vinha daí, de quem é que fica, quem é que não fica, das promessas que foram feitas e desta obrigatoriedade de ganhar, porque já não ganhamos há muito tempo. É um clube que não tem, está sem tempo para ter paciência. E isso pode ser dramático, porque por isso, ao contrário daquilo que tu possas imaginar, um investimento forte e toda esta loucura de querer meter 100 milhões de euros na equipa de futebol pode-te levar a ficar cada vez mais longe de ganhar. Cada vez mais pressão para fazer dinheiro imediatamente, porque se investir. Corda na garganta, os teus melhores jogadores sempre a sair, porque depois quem sai para pagar estes devaneios não são os piores, são os melhores jogadores sempre, que são os jogadores que se valorizam, normalmente os da formação porque têm mais valias brutais. Portanto, isto é um ciclo que nunca mais acaba e a tua equipa vai ficando cada vez mais pobre, apesar de todo este investimento, o que é irónico. Ironia se calhar não é a palavra certa, mas acho que percebem a ideia. Sim. Mas fala tu, amigo. Eu gostava de acreditar, portanto, voltando ao tema, eu gostava de acreditar que esta ideia de encurtar o plantel, de apostar nos jovens vai acontecer, mas nos dados que eu tenho não é verdade, porque nós fizemos em 2022, 2023 contratámos 11 jogadores e mandámos outros tantos embora, em 23, 24, 10, em 24, 25, 12 e o ano passado 9. Portanto, eu acho que o Rui Costa, muito difícil, o Rui Costa teve razão numa coisa que disse na altura, que tinha sido feito um trabalho, um investimento grande e um trabalho de rejuvenescimento da equipa e de reformular o plantel. O problema é que ele já fez isso 4 vezes. Sim, é isso. Esse é que é o problema. E portanto, se fazia sentido na primeira e depois até tivemos algum sucesso, tivemos bastante sucesso com aquela época fantástica do Roger Smith, tudo o que foi a seguir é uma desgraça. E não me admirava nada que se nós fizéssemos aqui uma análise aqui 3 horas a olhar ponto por ponto, que chegássemos à conclusão que é precisamente por estar com tanta rotação, com tanto investimento e com tanta falta de paciência que nós estamos onde estamos hoje. E má decisões, obviamente. Foi essa mesma análise que eu fiz, que fui fazer de plantel a plantel, e como foi perdendo ligação ao ano em que fomos campeões,
ao ponto de termos só 4 jogadores com mais de 1000 minutos. Eu fiz aqui a baliza dos jogadores mais utilizados entre os que fazem mais de 1000 minutos, e chegamos a 3 anos depois só com 4 jogadores com mais de 1000 minutos que estavam no E os ficantes em bateria. no plantel de 22-23. Não sei como é que fez isto. O cabo que soltou-se. É exatamente isso que eu estava a dizer sobre os minutos. E depois, as últimas coisas desta entrevista, desta notícia do Record, era mais especificamente sobre os jogadores, e eu achei que podíamos ir aqui sobre alguns jogadores e ver se faz sentido ou não. Então, Isto, lá, porque ele diz, ver onde é que se pode cortar gorduras, não é? sim, as únicas 2 posições que eles dizem que o Benfica quer mesmo contratar é central e extremo. O extremo, um Luque Bacchio para a esquerda, e um central porque o Otamendi vai sair. Vai sair? Eu espero. Diz esta notícia. Esta notícia mas então vá, nós tínhamos combinado de falar mais ou menos posição a posição, não é? Então vamos lá, guarda-redes. Podemos fazer isso. Temos o Turbino, o Samu e eventualmente o André Gomes, que está a fazer o André Gomes e o Diogo Ferreira são os guarda-redes do Benfica neste momento. Falando, o Samu e os outros não representam investimentos muito altos, mas vamos falar do titular. Precisamos de outro guarda-redes. Eu acho que precisamos. Eu acho que nos faz falta um guarda-redes experiente. Eu acho que te ouvi dizer isso também, e eu concordo 100% que eu acho que a posição de guarda-redes é uma das mais importantes em termos de construção de um plantel, e deu a sensação que o Turbin ia ser mais escuro do que o Odisseias, do que o grande Vlaco Dimos. Mas ao fim de 2, 3, este é o 3º ano do Turbin? Acho que sim, creio que sim. Do 3º ano do Turbin, não estou certo que tenha sido um upgrade. Pelo menos ele não evoluiu de uma maneira bruta como se esperava. Concordo, eu acho que, aliás, pode ser só sensação, e olhando para eu não tenho números que justifiquem esta minha afirmação. Eu tenho a ideia que pior do que não evoluir, eu até acho que ele regrediu em alguns aspectos. Parece-me mais inseguro hoje do que estava quando chegou. Ou seja, um guarda-redes com pouca confiança é danado, é um drama. Há uma coisa que me faz confusão em particular, que é, eu não vou falar de lances em que é mal batido, isso acontece, e às vezes há fases e depois os guarda-redes passam por isso e depois aquilo estabiliza e normaliza. Essa parte não acontece a todos, acontece menos a uns do que a outros, mas acontece a todos. Faz-me confusão um guarda-redes com quase 2 metros raramente sair uma bola aérea, nos cantos fica sempre enfiado na toca, faz-me confusão, ou só sai, não é sempre, mas há muitas vezes não sai, não comanda a área nas bolas aéreas. Eu lembro-me do Ederson, que era um guarda-redes mais baixo do que ele. O Ederson era louco, o Ederson ia quase à ponta da área buscar bolas em lançamentos laterais. Eu lembro-me de um lance contra o Sporting, estava lá o Bastos, fazia um lançamento lateral longo e o Ederson estava completamente fora da baliza, e eu pensei, isto é maluco. E o Ederson dá 2 passos em frente, salta por cima do Bastos, o que quer, e agarra a bola ali, tipo cola. E eu pensei, tive muita pena de não termos ido buscar o Ederson no início desta época. Mas tu percebes, aquilo dá uma confiança a toda a gente à volta dele. Brutal. O Turbino não é assim. Depois não joga bem com os pés, não melhorou absolutamente nada nesse sentido, e não sai da baliza. Esse é um problema que o Vlaco Dimos também já tinha. Não fecha aquele espaço atrás do Otamendi, portanto... E também não sei se volta atrás a embirração do Estádio da Luz com o Turbin. A bola para nos pés dele e começa imediatamente a bem, e se ele fizesse consecutivamente grandes exibições, acho que sim, mas não... E ele deu-nos um grande momento este ano. Pois bravo, sim, mas isso, eu fiz t-shirts dele e tudo. Isso não se apaga, isso não tem nada a ver com aquilo que eu estou a dizer. É verdade. Eu não desgosto do Turbino, não tenho nada contra ele. Acho que há aqui um problema adicional que ainda não falamos, que é o Turbino. É um dos mais caros do plantel. Um dos mais caros do plantel, não faz sentido absolutamente nenhum. Não justifica minimamente. E portanto, se estamos a falar aqui de emagrecer o plantel, aqui para mim é dos mais óbvios, parece. E buscar tipo um Júlio César da vida. Sim, Michel Perdome da vida, percebes? O ano passado podíamos ter ido buscar o Ederson, tinha sido foi para um excelente regresso. Mas eu concordo com esse do guarda-redes. Depois nas centrais temos o Otamendi e o António Silva, o Tomás Araújo, o Joshua Winder e o Gonçalo Oliveira, que praticamente não contaram mesmo, acho que não fizeram nenhum minutos pela equipa principal. O Gonçalo Oliveira não sei se fez alguns minutos para a taça, não me lembro, mas não é aposto. Sim, e tanto não é que agora, quando teve a oportunidade de jogar,
Foi para lá o Enzo. adaptado o Enzo. E antes disso, no jogo anterior, o Oliveira estava no banco e foi o Rios adaptado a central. Mas aí, se calhar, era numa lógica de não queimar alterações, não sei. Temos lá está, tudo isto está dependente de se o Otamendi fica ou não fica. Sim, né? neste caso parece que sim. Parece que o Otamendi. Então começamos por aí. Tu renovavas com o Otamendi? Eras tu que mandavas? Eu já não tinha, sinceramente, renovado com o Otamendi na época passada. E custa-me, porque Há eu duas, percebo. não é? Há 2 épocas. Ou foi na época passada? Não, na época passada. Ele Eu acho que ele renovou na época renovou só passada. por um ano. Foi? Sim. Porque eu já acreditava que esta dupla de jovens, que também me custa, porque eu acho que é importante ter um central experiente, mas acho que isso podia ter sido solucionado com um central experiente que tivesse disposto a fazer as dobras do António e do Tomás Araújo. Acho que tinha sido ótimo para a confiança dos dois. Sempre que jogaram juntos estiveram bem. Não sei se estou a dizer a verdade, porque eu tenho a sensação que no último jogo que jogaram juntos não tiveram assim tão bem. Mas no Dragão tiveram bem, por exemplo. Não, ou seja, na lógica da parelha estar organizadinha, acho que jogaram bem. Agora, se um ou outro faz um erro individual, acho que isso não implica que os dois não funcionem bem em conjunto, não é? Porque os centrais, aliás, a linha defensiva toda que tem que jogar quase como uma unidade compacta. Portanto, não pode haver um que fica para trás e mete tudo em jogo. Não pode haver um que sai a correr para a frente para fazer pressão e deixa um buraco atrás. Portanto, aquilo tem que haver ali um líder. E, portanto, não achando que se calhar nenhum deles é um Otamendi ou está pronto para ser esse líder, a voz de comando, também ainda não tiveram oportunidade para isso, que o Otamendi joga sempre. Também não acho que. Não sei Aliás, não sei se olha, eu vou-te simplificar a coisa. Se jogarem os dois, eu não fico por aí além. Aí, meu Deus, que drama, que horror. Não fico muito preocupado. Acho que esta época podia ter sido uma época em que o Otamendi podia ter jogado menos, tendo renovado com ele, mas não foi essa a escolha. O Otamendi joga sempre a verdade é que sempre que alguém dá uma entrevista diz que o Otamendi é importantíssimo para o balneário do Benfica. Portanto, desse ponto de vista eu percebo. Por isso é que eu acho que ele não pode estar lá, porque estando lá tem que jogar. É muito complicado. Eu não sei se só viste o último voo picado que eu fiz, que era o Larry Bird, o Roy Keane e o Bernardo Silva. Ouvi. E eu falei e mantenho que o Benfica falta-lhe referências, falta gente mais velha, e não mais velha não é só pela idade, é mais experiente, de anos de casa. É que vacila menos, é que em jogos a doer no Dragão não vão à luta e dão porrada e levam e dão porrada e não se acanham. E não é tipo malucos como o Prestiani, é gente que sabe dar, tipo o Mozart, tipo o Joaquim. Pronto, o Joaquim não, a gente já dava demais. E dizer isso e depois querer despachar o Otamendi, que se calhar é dos poucos, é claramente o líder da equipa, o capitão, não sei quantos anos, e despachá-lo pode parecer estranho, mas eu acho que também é preciso. Os jogadores não são eternos, né? E tem que haver aqui uma sequência, uma evolução dos outros para haver uma substituição natural. O problema é que se calhar isso não foi feito, e não foi feito, e agora fica refém disso, não é? Eu acho que não houve confiança. O António, se calhar, ainda não o fez, mas se calhar o António, o António é outro problema. O António não quer renovar, portanto, em princípio, está a forçar uma saída, parece-me, ele ou o empresário dele. E, portanto, também não sei se faz muito sentido fazer essa aposta. Sim, o que esta notícia, mais uma vez que falou desse assunto em particular, é que estavam a dizer que como o António não está em altas e não temos propostas pelo António da mesma forma que tínhamos quando ele apareceu, que o Benfica até prefere o ano desportivo e não fazer e dar à morte a renovação do contrato, tentar na mesma renovar, mas que vai apostar no António Silva mais uma época pelo menos, se não conseguir valores interessantes. Olha, eu podia fazer um programa inteiro só sobre o António Silva. Dois centrais. O grande problema disto é o tal planeamento, porque esta situação que nós estamos a ver hoje já era previsível que fosse acontecer há 2 ou 3 épocas atrás. Nós já há 2 a 3 épocas atrás devíamos estar a cautelar isto. Um bocadinho como fizemos com o Rolaiser, mas mal, porque ele era suposto fazer uma coisa que depois não aconteceu e ficou ali a mais, e ficou ali perdido, ninguém sabia o que é que lhe havia de fazer. Mas foi muito bem feito, veio 6 meses antes para a saída do Di Maria, portanto ele ia jogar ali mais ou menos a mesma posição. E depois o Di Maria não sai, e olha, e agora mete o gajo no meio, vê se pega. Isto já devia ter sido feito, porque o Otamendi saindo desta época, ou tivesse sido na época passada, é uma questão de tempo. Ou tivesse sido menos minutos, é uma questão de tempo. O António Silva ia estar interessado em renovar nessa condição. E pior, se o António e o Tomás se evidenciassem, iam ter sempre muitas propostas e ia ser difícil ficar com eles. Portanto,
previsivelmente ias ter muitas alterações ao mesmo tempo na linha central e portanto era óbvio que ias precisar de mais aqui de 1 ou 2 jogadores. Essa renovação já devia ter sido começado a fazer. Se calhar em vez de irmos buscar um Sidney Cabral, devíamos ir buscar um central já. Eu não renovava cota mesmo Araújo e António Silva são miúdos, como já dissemos, e depois só temos miúdos. Pois. Não, mas o António acho que já não está com a cabeça no Benfica. Eu tenho muita pena dizer isto. E acho que tem a ver com o empresário dele, que já o tentou tirar daqui à força várias vezes. O valor do mercado dele foi baixando e agora também não há propostas interessantes. E agora não quer renovar, não sabe de uma maneira, sabe de outra. E eu acho que um jogador que gosta do Benfica, que eu sei que o António gosta do Benfica, sujeitar-se a uma coisa destas. Eu não sei nada, mas eu sinto que se dessem importância ao António o carinho que ele precisa, talvez ele pudesse renovar. Eu não tenho aqui estes números, mas eu tenho a certeza. Ele tem muitos minutos nestas épocas todas. Tem, mas isso parece uma desculpa para não renovar. Eu concordo contigo, mas ele tem até mais minutos do que o Tomás Araújo naquele apanhado que eu vi. Tem, porque o Tomás também teve muito tempo lesionado, não é? Mas eu sinto que é aquela sensação de eu só estou a jogar porque o Tomás ou o Otamendi não podem. Certo, tudo bem. Mas isso já é um problema psicológico dele, porque ele reconhece se calhar que não teve a tal evolução que era expectável, que toda a gente metia em cima dele, que já era o novo Wonderboy dos 60 milhões, e afinal não foi. Teve uma prestação no Mundial, foi europeu, o último. Aquele jogo que ele joga e faz 2 penaltis, ele faz 2 asneiras. Europeu? Foi europeu, pronto. Quer dizer, aquilo nem sequer foi no Benfica. O Benfica não tem culpa que ele não tenha evoluído da maneira como ele esperava. Ele se calhar sonhou, nesta altura já está no Real Madrid, mas isso é problema dele. Ele não esteve propriamente encostado. Fez muitas asneiras enquanto jogou e continuou a jogar com confiança e toda a gente sempre o apoiou. Quando teve aquele jogo que lhe correu muito mal e houve aquela capa de uma vergonha do recorde e caiu tudo em cima, o Benfica e os benfiquistas apoiaram-no sempre. Sem dúvida. Não me lixa. Não é propriamente um Sheldon porque teve quase 2 anos enfiado na bancada. O António tem muitos minutos. Se o António não renova, ou porque o empresário não quer que ele renove, isso é uma decisão que ele tem que assumir. Não venham cá com desculpas, não teve importância. Porque a verdade é que eu gosto muito do António, mas o António não estamos propriamente na presença do Ricardo Carvalho. É um jogador que estagnou um bocadinho à semelhança do Turbino, estagnou um bocadinho a sua evolução. Isso é verdade. Que pode perfeitamente explodir também, mas não tem mostrado valor para ir para um Liverpool da vida. Não sei se o sonho dele era esse. Se calhar daqui a 3 anos, se calhar está pronto para isso. Agora não parece. Isso a culpa não é da Benfica, é dele. Eu sinto é que sempre que ele jogou em jogos importantes, ele esteve sempre à altura. E eu acho que isso dá-lhe algum crédito. No entanto, eu não consigo negar nada do que disseste sobre ele e sobre Deixa-me só fazer uma parte, porque parece que eu estou zangado com o António, que eu não gosto do António. É pelo contrário, eu sinto-me um bocado traído porque eu gosto tanto do António. Eu defendi tanto o António e imaginava o António ser o Humberto Coelho do Benfica. E custa-me ver um jogador que vem da nossa formação e que foi uma aposta tão firme e que nós defendemos com tanto vigor. Agora estar aqui a dificultar a renovação, mas eu não sei, eu não sei nada sobre isso. Ofereceram-me, mas não sei. Eu não vejo toda a gente a renovar, menos ele. Portanto, se calhar. Não, sim, tens razão. Eu nem tinha pensado nesse ângulo da renovação. E tens razão que não mostrando interesse em renovar, dá pouca vontade de ficar com ele. É verdade. Dá vontade. Se é assim. Eu acho que lá está, e eu agora estou a especular e posso estar a cometer uma grande injustiça e sou o primeiro a dizê-lo, e se isso for mesmo assim, eu hei de fazer um programa especial só para corrigir aquilo que disse hoje. Eu estou a falar daquilo que é a sensação que eu tenho. Sim. Que não é baseada em nada a não ser os sinais que eu vou vendo e as notícias que vão saindo. A sensação que eu tenho é que o empresário, que é o Jorge Mendes, não o deixa renovar porque está mortinho há não sei quantos anos por tirá-lo daqui. Já foi a Juventus, já foi não sei quantas vezes e agora não é esta dificuldade toda para renovar. Eu acho passado, não era, que é o Jorge Mendes que não quer, e portanto o Jorge Mendes quer tirá-lo daqui à força, porque estes empresários só ganham dinheiro com transferências. Não têm interesse que um jogador fique 8 anos num clube, não ganha nada com isso, ou ganha muito pouco. Eles querem
O sonho deles é tipo o João Félix, é todos os anos estar numa equipa nova, é sempre a cair 10%, 10%, 10%. Teve uma carreira de merda, podia ter sido um grande jogador, mas teve uma carreira de merda. Pá, depende da perspectiva. Para nós, sim, para o empresário foi fantástico. E portanto é triste que alguns atletas com valor e que são tão acarinhados e jogam em clubes importantes se ponham nas mãos de empresários parasitas como estes. E eu tenho ideia que é isso que está a acontecer. E por isso fico triste. E portanto, se fosse mesmo assim, só o Rui Costa é que poderia dizer. Mas se eu fosse o presidente do Benfica e sentisse que tivesse um jogador, fosse ele qual fosse, com um empresário a prestar-se a estes serviços e o jogador nem sequer poder abrir a boca que o empresário não deixa, eu juro-te que no último ano de contrato ele ia jogar para a equipa B. Mentira, ele ia treinar para a equipa B e não fazia um minuto. Havia de sair do Benfica completamente desvalorizado e o empresário ia ganhar bola. E era uma tristeza porque toda a gente perdia ele, perdia o clube, mas passava uma mensagem para os outros também. Não, de acordo. Eu não tinha pensado nesse ângulo da renovação, estava só a pensar que eu acho que ainda há potencial para o António Silva ficar aqui muitos anos. Espero que sim. E se calhar o facto dele não ser a super estrela que algumas pessoas vaticinaram podia ser uma maneira de o termos cá durante muitos anos. Eu não sei para onde é que o Menos acha que o vai mandar. Não sei se ele acha que vai metê-lo no Liverpool, no Real Madrid, no Atlético de Madrid. Não faço ideia. A custo zero se calhar é mais fácil, mas não. Pois. Mas não vai ser num dos grandes. Se calhar vai estragar a carreira como fez ao João Félix, se calhar, não sei. Bom, next. Portanto, 2 centrais, não é? A parte triste é que nós já sabemos que o Otamendi há de sair porque está velho ou porque já não faz sentido renovar, e um dos outros, tendo em conta que nós temos que vender jogadores sempre, há de ser ou o Tomás ou o António Silva a sair, e tendo em conta que o António Silva não quer renovar, é muito provável que seja ele que acabe por sair, mas por um valor que eu não sei se compensa sequer. Mas se saírem os dois, já atrapalha aqui as contas do Record de querer um chão central. Agora ficar quase sem centrais, isto é. Sim, temos que. Bom, mas o Porto este ano também joga com 2 centrais que nem sequer estavam lá a época passada e são 2 dos melhores. O Porto é a melhor defesa do campeonato e o Kvior, acho que é assim que se diz, é um jogador do caraças, não é? Então, e é mesmo esse o perfil de que se fala no Record, que é o que o Benfica quer, um central canhoto com bom na construção. Sim, senhor. Forte, foi muito bem sacado. Não foi barato, mas foi muito bem sacado. Já não falámos de laterais? Não. Laterais é a seguir. Laterais é Dedic, Bá, Banjaki, Dal, José Neto e Sidney Lopes Cabral. Não sei se conta para aqui. Não, o Sidney é extremo. Lá o que é aquilo? Eu acho isto lindo. O rapaz evidencia-se no Estrela Amadora a jogar a lateral e vão buscá-lo para extremo. E depois nem numa nem noutra. Eu acho isto lindo. O Record precisamente diz que o Sidney está na porta de saída já. Está na notícia do Bruma. É o Bruma e o Sidney vão embora. Eu estou-me a rir porque isso é só uma notícia e isso até parece descabido, mas eu estou-me a rir porque não me admirava nada. Isso é tão estúpido. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Muito bem, então vá, o que é que tu fazias? Olha, eu gostava muito que os dinamarqueses ficassem, que o dinamarquês e o sueco ficassem, que os nórdicos ficassem, o Dal e o Bá, né? e que o Banjaki e o Neto fossem os suplentes desta malta e que tivessem os minutos que pudessem ter. O Dedic era uma das pessoas, dos atletas que eu não me importava que o Benfica fizesse um investimentozinho este ano, porque eu acho que o Dedic não tem qualidade na parte final do campo para ser jogador do Benfica. Estou 100% de acordo. Acho que é mesmo isso. A única questão muito do bom Bá jogador, é as lesões, não é? Não tem tido épocas fáceis. O Bá agora fez agora estes 2 jogos. O que é que foi? Ele jogou agora não sei aonde. Eu só pensei, quando eu vi a jogar, foi agora em Aroca. Acho que foi em Aroca. Eu só estava a ver o jogo e estava a pensar, é uma diferença. Eu nem me tinha percebido, mas é uma diferença para o Dedic, meu. O Bá ao pé do Dedic até parece o Cafu, caraças. Eu estou a exagerar agora, mas eu vi o jogo da Dinamarca e eu queria acreditar também. Porra, pá. Eu vi o jogo da Dinamarca e também não queria acreditar. E ele está com uma pujança. Ele deu um sprint no jogo da Dinamarca, né? Esse recuperou mesmo bem a lesão. Ainda bem. Mas sim, é muito mais jogador que o Dedic. Muito mais jogador que o Dedic. E eu por acaso já não o via a jogar há tanto tempo, já nem me lembrava, mas é muito melhor jogador que o Dedic. E portanto é um lateral super seguro. Estou 100% de acordo contigo.
Olha lá, sabe aquilo que nós estávamos a falar, aquela tal dimensão física. Cuca, estava a ver que não vinhas. Nos extremos, o Bá tem isso e, portanto, tendo isso, é menos um que tens que ir comprar. E do lado do Luka Bacchio faz muito mais sentido que o Dedic, que eles os dois não passam bola a ninguém. O Dedic e o Luka Bacchio não passam bola a ninguém. Não, sim, o Dedic, mas também não é um escalona, não é nada disso. Sim. Não, mas ele parece muito bom jogador. O Banjaki que pode estar na sombra e que pode fazer alguns jogos, ou quem sabe, até pegar na titularidade se o Bá se lesionar. Quem sabe, às vezes estas coisas, estes golpes de sorte, o golpe de azar de uns é o golpe de sorte dos outros. Acho que sim, acho que havendo estes jogadores aqui à porta para entrar, o Neto e o Banjaki, acho que faz todo o sentido que se crie espaço para eles. E depois lá está, baixa-se. É aqui nestas coisas que se vai baixando a folha salarial de forma drástica, não é? Porque os jovens não têm salários que se comparam com os outros. Certo. E no Benfica essa parte também é triste. Acabam por nunca chegar ao topo salarial porque nunca chegam lá porque são logo despachados. Aliás, o Benfica nem sequer tem interesse em oferecer-lhes o topo salarial. E essa parte é triste. Eu acho que os nossos miúdos, se forem bons, mereciam ser valorizados como os outros. Temos autênticos mecos. Mecos não, estou a exagerar. Ainda não jantei. mas jogadores que não correspondem àquilo que gostaram. Não, sem dúvida, assim. O Turbin saiu do topo salarial. O Rios também deve estar lá em cima. Lembras-te do Artur Cabral? O Artur Cabral ganhava, acho que era dos mais bem pagos do Benfica. O Barreiro, por muito voluntarioso que seja, um dos mais bem pagos do plantel também. Sim, não pode ser. Portanto, os nossos miúdos também têm que ser valorizados e é justo que o sejam. Portanto, isto também parece aqui um aproveitamento do clube. Faz um contrato de 5 anos quando eles têm 18 anos e depois, quando eles chegam ali à altura de renovar, não quer renovar e quer vender, que é para não ter que lhes pagar. Isto também não é nada, não é? Portanto, imagina que é isso que está a acontecer com o António. Imagina que lhe estão a oferecer um valor muito, muito baixo, tendo em conta os minutos que ele já teve. Se calhar até parte até entendo. Custa-me a acreditar, mas essa parte até entendo. Agora estou a contradizer tudo o que disse antes. Não estou nada, não estou porque ele não estás. Custa-me a acreditar que não. Eu acho até porque as pessoas falam, faz sentido. E as pessoas falam e comunicam. Eu sabendo que é o empresário dele, enfim. Sim. Já vi esta história 1000 vezes. Passamos para as médias. Foi fácil que estamos os dois. Passamos para as médias. Médias. Aqui era a minha tese geral para o plantel. Vê-se aqui nos médios. É porque eu acho que o Enzo e o Rios não são os barretos que nós achamos que eles são. Ou que algumas pessoas acham que eles são. Se calhar é melhor assim. E eu acho que há oportunidade para nós, parecido com aquilo que tu estavas a dizer. Vamos ver outra vez o que é que isto dá do início com o Mourinho, com uma pré-época desde o início, com toda a gente a jogar junta. Eu acho que há potencial para este meio campo que nós temos hoje em dia, que é o Enzo, o Manu, o Rios, o Barreiro e o Austins. E depois ainda há o João Veloso e o Prioste, que eu acho que devem ser emprestados. Não é isso que eu ia dizer. Eu já não me lembrava do João Veloso, Jogou contra a Fenerbahçe na qualificação para a Liga. O João Veloso lesionou-se no ombro e está muito tempo de fora. Ok, está explicado. Porque eu hoje vi uma coisa sobre o João Veloso e já nem me lembrava do João Veloso. Mas o que tu ias dizer faz sentido, porque durante a primeira metade do campeonato o João Veloso nem contou. Quando contava, não contava, né? Sim. E o João Veloso também me parece um rapaz com muito talento que devíamos olhar. Mas eu acho que o Mourinho deve querer alguém, porque se ele desfaz o Enzo e o Rios daquela maneira depois do jogo contra o Porto, diz que a música com o Astes é outra. Mas tem toda a razão, não é? Tem toda a razão. Mas também foi ele que decidiu jogar com o Enzo e com o Rios contra o Porto no Estádio da Luz. Não ouvi mais nenhum? Sim, então, mas se ele quer melhor qualidade de bola, podia ter posto o Prioste. Eu só estou a dizer que as escolhas foram dele. Eu percebo o que estás a dizer. Não há mais nesse jogo acho que é complicado porque claro. O Washington tinha-se lesionado e depois na semana do jogo lesiona-se o Barreiro. Caraca, também tudo o que nos podia acontecer aconteceu. É verdade, essa semana foi azar. Mas tu achas que devíamos ir buscar outro médio com outra qualidade? Sim. Acho que sim. Olha, e o que é que fazemos aos que contratamos este ano? Não necessariamente o Bernardo Silva, mas um Bernardo Silva da vida, alguém que saiba jogar a bola. Sim, pois. Porque depois tu olha, tu metes o Barreiro. Eu acho que prefiro ao Rios. O Rios para mim tem características mais de médio defensivo do que propriamente de médio que querem fazer dele. Acho. Porque ele não é um jogador que toma decisões muito fiáveis, não é muito fiável nisso. Portanto, mas é um jogador muito físico e que vai acima e vai abaixo, e vai acima e vai abaixo, e aos 90 minutos está a correr.
e está sempre na luta. Portanto, eu vejo ali um médio defensivo interessante. O Oshness, e depois com um criativo. Lá está um gajo que pensa sempre em nomes de grandes jogadores que nunca, o Bernardo Silva, um David Silva, uma coisa assim do género. O Iniesta, claro que obviamente eu estou a falar do perfil, o Benfica não vai buscar nenhum Iniesta, não há nenhum Iniesta aí no Mas nós vamos buscar o Sudakov exatamente para essa função. Mas o Sudakov nunca jogou aí, parece. O Sudakov sempre jogou mais à frente no Shakhtar, eu tenho ideia. Não, eu acho que jogava sempre a terceiro médio, até descaído para o lado esquerdo. Não jogava nesse segundo avançado, eu acho que não jogava. Não o vejo a jogar ali. Vejo jogar mais à frente. Lá está. Olha onde anda a jogar o Rafa. Pois não sei. Pois, eu também não sei. Olha, nem sei se o Mourinho vai querer jogar em 4-3-3 mais 3 médios declarados ou se vai continuar a jogar neste 4-2-3-1. É que o Sudakov não tem disciplina tática para fazer equilíbrios de meio campo. Eu acho que não. É um jogador de mentalidade ofensiva só. Mas precisava menos na Ucrânia. Ele jogava ali. Pois na Ucrânia, no campeonato ucraniano, se calhar é diferente. Sim. Eu não estou a imaginar o Sudakov ali com sucesso, sinceramente, não, porque acho que não tem essa mentalidade de equilíbrio e de pausar o jogo. O Sudakov pega na bola e quer metê-la logo à frente. Então, mas isso é uma boa ponte para seguir para os médios ofensivos e extremos e essa malta. Deixa-me só dizer, o Enzo, assumo que acho que estava enganado. Eu acho que o Enzo não é grande coisa. Pensei que era, e no início parecia que sim, mas não tem mostrado. E Enzo e Manu? O que é que vamos fazer a isso? O Manu, não sei, meu. Não sei o que é que se passa com o Manu. Não sei. Eu não te posso dizer nem que sim nem que não, porque eu raramente o vejo jogar. Não sei. Eu tinha muita esperança no Manu, tenho que admitir. Eu pensava que ele ia ser aquela lesão gravíssima, né? O Bá volta aí, parece um comboio. O Manu anda já há não sei quantos meses e mal joga. Não sei. E o Manu também era central, também podia jogar a central. E nem isso jogou o Enzo. Sim. Não sei se ele está mal fisicamente. Na notícia diz que o Manu vai fazer pré-época, que vai ficar no plantel quase certeza. Mas como é que é possível andar aqui a gastar 12 milhões de jogadores em 5 milhões em dezembro e depois os jogadores passados um ano ou nem isso desaparecem do mapa? Isto não pode ser assim. Então, nessa posição em particular, no Enzo e no Manu, não vamos conseguir. Vamos mandar os dois embora? O que é que vamos fazer? Nenhum deles é que nem sequer um deles é titular. Podia fazer sentido se um deles fosse titular e o outro suplente. Mas não sendo nenhum deles titular, não faz sentido ficarmos com os dois. Pois, eu não te consigo dizer porque não vejo o Manu jogar, só por isso. Portanto, eu não te consigo dizer se sim ou não. Ele não joga. E portanto, não jogando é fácil dizer, não joga porque não vale nada. Quando o foram buscar foi tido como uma grande contratação e foi por uma boa antecipação e que ia não sei para onde e quis ir para o Benfica e é benfiquista e agora falamos dele como se fosse um meco. Eu não percebo. Eu quero acreditar que é uma questão física que ainda não está a 100% ou que aquilo afetou, não sei. Vamos ver como a pré-época. Eu não te consigo dizer nem que sim, nem que não faço ideia. Não faço a mínima ideia. Eu não o vejo jogar. Eu percebo. Eu tinha muita fé no Manu. Eu também tenho que admitir que perdi um bocadinho de fé depois de ver jogar. O Manu nem entra. Por exemplo, o Sheldon também não jogava, mas quando ele jogava aqueles bocadinhos eu via detalhes e conseguia extrapolar isso para mais minutos e mais confiança e para, isto se calhar arranca. O Manu não. No outro dia eu olhei para baixo, quem é aquele gajo ali? O Manu, já não me lembrava do Manu. O gajo estava a aquecer ali à minha frente na luz. Eu já não me lembrava do Manu. Lá quanto tempo é que eu não o vejo em campo? Eu acho que foi aquela jogo em Braga que ele deixou de jogar. Ele fez o jogo completo, fez até ser substituído, foi titular. E parecia de facto muito limitado. Mas pode ser isso. Mas lá está. Eu achava que ele era um bom jogador. Aliás, eu nos primeiros jogos que fez, eu fiquei com boa impressão dele antes de se lesionar. Eu tinha muito boa impressão do Guimarães. É isso, não sei explicar. Extremos. Muito bom. Extremos e médio ofensivos. Sudakov e Rafa. Uma hora de programa ainda nem. Eu já sabia. Isto quando se fala de. Eu já sabia quando é a posição. Sudakov e Rafa. João Rego, Sheldrup, Bruma, Luka Bacchio e Prestiani. Aqui é uma desgraça. Aqui é quase tudo para sair. Vou-te ser sincero. A sério. O Luka Bacchio eu acho que não. Mas como? Chegaram todos agora. O Sudakov chegou agora. O Rafa chegou agora. O Rafa não devia ter vindo. Pois. É outro que deve estar a ganhar um balúrdio e vai ser um problema muito em breve, parece-me.
O Sheldrup, acho que sim. Eu gosto do Sheldrup, sempre gostei do Sheldrup. O Prestiani eu vendia ao Prestiani. É Vendia capaz de o ser o único que vai Luca embora. Vendia. Vendias o Prestiani e o Luca Bacchio, disseste? Vendia. Por motivos diferentes. O Prestiani, porque não. Pá, por tudo aquilo que se passou e porque. Pá, ele não tem cabeça. Pá. Ele não. É muito. Admiro e tal, ali a voluntariedade e aquela coisa toda. Mas pá, o gajo é maluco. É maluco e prejudica a equipa e o clube. E eu não estou a falar de é culpado ou não é culpado, não é disso. Sim. Já nem estou a falar daquilo que aconteceu com o Vinícius, estou a falar da quantidade de vezes que ele já teve entradas estúpidas, que ele já foi expulso, que se mete em discussões. É sempre um alvo para os outros porque sabem que se o picam ele reage, porque é um puto ali que não se controla, pá. E pá, não sei, pá. Não sei se justifica estar a ocupar um lugar no plantel. Não sei. Essa parte é verdade, e eu acho que há a parte virando para a parte do futebol, que é tem pouco produto final. Epá, também tem 1,5 m, é difícil. Lá está a tal dimensão física, não é? Estás a ver? Tu aí metes um jogador mais rápido e mais forte e ficas logo com uma dimensão completamente diferente. Se me tivesse a dizer que vais perder tipo o Aktürkoğlu, aí perdeste qualquer coisa. Perdeste 17 golos e não sei quantas assistências. Sim. Gostes ou não gostes do jogador, e eu achava que devia vir outro com outras características, mas aí perdeste efetivamente coisas. Perdeste não sei quantos golos que ele marcou. Era um jogador que aparecia. Parece que não marca golos nem faz assistências. Pois. Mas dá tudo e tem talento. E já ouvi fazer bons jogos. Isso não está em causa. Pá, mas não. Lá está. Havendo a tal necessidade de fazer uma reformulação, eu ia pelo Prestiani. E o Luca Bacchio? Eu acho que o Luca Bacchio precisa de mais uma pré-época. Porque ele chegou tarde. Ele chegou tarde, depois lesionou-se. Chegou meio tocado, depois lesionou-se. Também não é difícil dizer que. Eu acho e depois que tem que passar a bola mais umas vezes. Não, eu acho que se nota que é o único, se calhar, o único. Deixa eu pensar. Acho que sim. O único jogador à tal dimensão física que eu estava a dizer, explosivo e que mete a bola para a frente e ninguém o agarra, é o único que nós temos deste plantel. É ele. Mas é um gajo que só que joga sozinho, meu. Joga muito sozinho. Joga sozinho, pá. É difícil. Ou tens isto já lá montado para compensar o que ele não faz, ou então é difícil, porque está ali um buraco no coletivo, porque ele contribui muito pouco. Ele só joga para a frente. E mesmo para a frente só é olhos na baliza e pouco mais. Não... É verdade. Não sei. Então mandavas esta gente toda embora. Eu a dizer que nós devíamos dar a oportunidade a toda a gente mais uma vez. Porque acho que eu acho que é aqui que o Benfica reformulando estas duas posições, extremo direito e extremo esquerdo, é aqui que, ficando com o Scheller, mas tendo ali outra opção qualquer, é aqui que se pode verdadeiramente fazer a diferença, porque o problema acho que tem estado aqui e no avançado. Aí é que vais ficar de boca aberta com o que eu vou dizer do avançado. Mas tu diz lá o que é que tu fazias. Eu pelo menos eu queria muito ficar com o Sheldrup e com o Luca Bacchio, que eu acho que o Luca Bacchio vai explodir na segunda época. Não, e talvez, acho que o Sheldrup, talvez. E acho que o Sheldrup, ficando com o Mourinho, não acredito que o Luca Bacchio possa continuar a jogar sozinho sempre. O Luca Bacchio dou-te razão, porque por um motivo muito simples. É que, por exemplo, se o Prestiani não tinha nada para mostrar, o Luca Bacchio tem. Isso não tenho dúvida nenhuma que tem. Agora, tem sido tão caro, já tem 28 a 29 anos. Sei lá, percebes? É mais por aí. Se me aparecesse aí uma proposta de 25 milhões, eu aproveitava e livrava-me. Tá bem. E não arriscava, se calhar. É mais por aí, mas não há dúvida nenhuma que o Luca Bacchio faz a diferença. Isso eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Acho que outra pessoa que eu acho que criámos um problema foi com o Rafa. Não precisávamos ter criado este problema. Preferia muito mais dar este lugar ao Gonçalo Moreira, mesmo que fosse só para dar uns pontapés de vez em quando, do que ter o Rafa ali mais uma vez. E o Sudakov eu gostava, mais parecido com o Luca Bacchio. Eu acho que, como não teve a pré-época. Peraí, o Sudakov também estava neste lote? Estava neste lote. Eu ficava com o Sudakov. O Sudakov ficava. Lá está, jogador que eu vejo os tais detalhes que eu via no Scheller. Pois. Não, eu não estava. Esse não vendi, eu não vendi, eu ficava com ele. Só que lá está, foi um jogador caríssimo, não é? E que de facto faz falta um extremo que assegure golos. Que uma das duas peças que perdemos em termos de golos e assistências foi claramente os turcos. Os turcos davam-nos muitos golos e assistências que nós não demos valor suficiente, e eu incluído. De uma época para a outra há uma diferença gigante. Eu sendo um defensor do Coxo e achar que ele podia. Olha, o Coxo hoje neste plantel fazia aquele jogador que nós estávamos há bocado a dizer
que era os outros dois guarda-costas. Sim, Era sim. ele. Era ele. Sim, sim. Era eu ele também que fazia, queria- era eu ele que também fazia queria- isso. eu também gostava muito de não termos vendido o Coxu. Não, mas ele Mas meteu-se acho- numa posição impossível. Ele, porra, Pois. ele fez aquela entrevista estúpida e depois faz aquela pouca triste figura no Mundial dos Estados Unidos com o Bruno Lage. Epá, a partir desse momento acho que era impossível. E por muito que eu gosto dele, acho que era impossível. O Actor Clube assume perfeitamente que era. Pá, não era embirração minha, mas acho que foi bem vendido, sinceramente. Vou dizer, acho que foi Embirração, bem vendido. eu partilhava dessa embirração, mas a verdade é que nos deu 20 golos e 10 assistências Sim, na época. mas acho que era um E jogador. não que... substituímos com Esse essa, é que é o com essa problema. qualidade. Esse é que é o problema. Eu às vezes vejo malta a falar: falava mal do Vlaco Dimos e agora leva com o Turbino. Dois errados não fazem um certo. Exato. O facto do Turbino não justificar não quer dizer que o Vlaco Dimos é que devia cá estar. Nenhum deles devia cá estar, se calhar. Essa é a conclusão. E aqui é a mesma lógica. Tu desfazes um erro e cometes outro erro, não significa que a primeira coisa que tu fizeste, a primeira medida que tu tomaste, estivesse errada. Tu corriges se foi mal. Sim. Não é? Então, nos avançados, querias ser polémico, querias mandar o Pavlidis embora, não é? É o Pavlidis. Pá, não consigo. Não é para Não ti. consigo. E aqui assumo perfeitamente que é uma coisa pessoal de estilo de jogador. Porque eu vou ver as estatísticas da carreira. O Pavlidis tem mais de 20 golos há não sei quantas épocas e em não sei quantos clubes diferentes. Epá, eu assumo totalmente que é daquelas coisas que eu não consigo explicar. Mas são coisas que me enervam solenemente. E eu gosto de um tipo de jogador e de um tipo de ponta de lança que ele não é nem nunca vai ser. Que é um matador, um gajo que não hesita, um gajo que um Jonas, um Soares, sei lá, um matador, um Cardoso. Epá, a bola está ali a pingar, é pumba lá para dentro. Epá, o Pavlidis, a bola está ali a pingar e telefona à mãe para perguntar o que é o jantar e vai dar uma volta à rotunda e procura 3 linhas de passe e depois quando quer chutar já estão 3 gajos em cima dele. Epá, causa um desespero às vezes e 1, 2, 6 meses nisto e depois mais ninguém joga e ele também deve andar esgotado, é provável que sim. Pá, depois que tem números altos, pá, tá bem, mas ele marca os penaltis todos. Se não fosse isso, terias isso, Sim. se calhar. Não sei, mas não Eu sei. partilho a frustração, eu tenho é medo da substituição. Tenho muito medo da Lá substituição. está, e aqui estamos a falar do mesmo, não é? Se tu metes aqui um Macocula, o Pavlidis pareceu o Ronaldo. Mas eu percebes? Mas eu tenho medo de passarmos de Gonçalo Ramos para Arthur Cabral outra vez. Mas isso tem a ver com o problema de quem decide, não é necessariamente da justiça da decisão. Pá, Certo. Aqui esta posição assumo perfeitamente e aí vou-me matar. Eu já falo disto há muitos meses, muito antes de eles estarem em má forma. Atenção, eu já falo disto há muitos meses. Aliás, eu lembro-me de um direto que nós fizemos do Benfica Independente. Não foi direto, foi ao vivo. Foi o primeiro programa ao vivo que nós fizemos com o público. E isto já foi há 2 anos para aí. E eu já na altura falava do Turbino e toda a gente ficou chocada com o que eu disse do Turbino, que tinha momentos que parecia o Roberto. E ninguém concordou. E hoje, 2 anos e tal, cá estamos. Portanto, isto às vezes não quer dizer que eu esteja sempre certo, mas são fezadas que eu tenho. E o Pavlidis caiu-me nessa parte do meu corpo que da embirração. Pá. Percebo. A minha embirração é o Rios, mas eu quero lhe dar mais uma oportunidade. Não, por exemplo, há muita gente que embirra com o Rios e eu entendo perfeitamente porquê. Eu não embirro com o Rios, mas entendo perfeitamente quem embirra com. Epá, eu acho que cada um merece ter assim. Nós nos avançados temos o Pavlidis, o Ivanovic, o Anísio e o Henrique Araújo. Eu acho que o Henrique Deixa-me só dizer Araújo... mais uma coisa do Pavlidis. Desculpa. O Pavlidis é um trabalhador incansável. Isso nem sequer está em causa. Nada disso está em causa. Eu tenho muito medo da substituição do Pavlidis. Eu acho que com o Pavlidis temos 25 golos por época garantidos. Estamos sossegados. Não, eu não despachava o acho que é à volta Pavlidis. que temos Calma que lá. resolver. Agora, se viesse aqui um árabe maluco a dar-lhe 40 milhões pelo Pavlidis. Tá bem. Estamos a falar Ok, isso, ok. não estamos a falar de agora mandar lá o gajo embora. Não, calma, não. Também não vamos ser aqui para 20. Por bom dinheiro Sim, vendias o Pavlidis. sim. Não era cá. Ok. Não. E o Ivanovic, o que é que vamos fazer ao Ivanovic? Mais uma. Lá está, não faço ideia. É tipo. Quem é que nós estávamos a falar há bocado? Que era... não, Manu. É tipo o Manu. Eu não faço ideia o que é que vale o Ivanovic. Ao dia de hoje eu não faço ideia. Eu já vi bons jogos dele das poucas vezes que jogou ponta de lança. Sim. E depois andou sempre a jogar a extremo. Então ter sei lá se o Ivanovic é bom. A Não gestão faço do ideia se o Ivanovic Ivanovic não é faz bom sentido. jogador. Não faz sentido nenhum a gestão do Ivanovic. Não faz sentido nenhum. E é claro que é giro vermos o nosso querido Anísio a entrar e marcar golos, e é incrível ter um miúdo que nos dera a nós todos ter-nos acontecido a nós, mas não faz sentido nenhum para contratarmos um ponta de lança de 23 milhões e
e ele ser suplente do Anísio, ou ser terceira opção atrás do Anísio. Não faz sentido absolutamente nenhum. Em termos de planeamento, não faz. Não, e para um clube que está aqui com as finanças, com a perspectiva de não entrar na Liga dos Campeões, não podes ter um terceiro avançado que custa 20 milhões. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. A quantidade de jogadores que vieram este ano que iam ser bombas e que foram desilusões é ou mal aproveitados ou que nem jogaram alguns. É muito, e por isso é que eu acho que temos que fazer reset e começar outra vez, mas com os mesmos. Eu acho que eu ia a jogo com os mesmos, Picado. Era esse o exercício que eu estava a fazer. Dos avançados, não, aqui não mexias. Ia com os mesmos outra vez. Eu não sei se. Quer dizer, o Ivanovic eu não tenho a certeza se ia, porque eu não sei, mas eu não acredito que ele seja horrível como eu não sei. Como a época que fez. Ele até tem golos por minuto. Ele até tem números interessantes. Eu vi isto para mim é um mistério. Vou ser sincero. Eu às vezes tenho fezadas, e essas fezadas às vezes concretizam-se, outras vezes não. Mas tenho sensações. Eu não tenho sensação absolutamente nenhuma com o Ivanovic. Eu não sei o que é que está ali, eu não consigo perceber. Porque eu já vi jogos com o Nápoles, jogou titular a ponta de lança e fez um belíssimo jogo. Para mim foi um dos melhores em campo. Fez um belíssimo jogo contra uma equipa dificílima com excelentes jogadores. Fiquei surpreendido. Nunca mais jogou naquela posição. Mete no extremo onde ele é absolutamente horrível. Ele não tem finta, ele não tem aquela técnica necessária para e os tempos de finta não tem. Ele é um jogador de linhas, de corrida, como fez agora com o Aroca, de aparecer nas costas e de finalizar. Ele é muito mais finalizador, acho eu, do que o Pavlidis. Pode parecer tonto dizer isto porque tem muito menos golos, mas acho que é um jogador muito mais objetivo. Foda-se, mas nunca joga ali. Joga extremo direito, joga extremo esquerdo. Jogou pouquíssimo. Joga atrás do ponta de lança. Eu não faço ideia que jogador é que está ali. Não faz sentido nenhum. E o Pavlidis teve montes de oportunidades em que podia ter saído muito cedo, em anda que a jogar não mal, não sei precisava ter quanto jogado. Não faz sentido nenhum. Não percebo. Não percebo. Portanto, não percebendo, não te sei responder. Portanto, pode ser sim como pode ser não. A verdade é essa. Se aparecer uma proposta de 25 milhões, se calhar vendia. Porque ninguém sabe o que é que há de fazer, do Record dizia que só que se venderem vão tentar ir buscar outro ponta de lança. O Matulão, provavelmente, um gajo diferente. Queria um grandalhão como aquele Luca do Nápoles com o Marinho. Esse gajo é caríssimo. Olha, esse era mais um disparate que nós íamos fazer, eu acho, pelo preço que era. Isso era mais um disparate. Não há nada que justifique na carreira dele. Fez uma época interessante na Udinese, se não me engano. E eu até vi alguns resumos e olha para este gajo, um gajo de quase 2 metros a marcar golos. Mas é um fogacho, pá. Não há consistência. 30 e tal milhões, o que era? Estamos malucos, ok? Não, isso era mais uma loucura que iam fazer. Para isso íamos fazer como fizemos na altura do João Tomás, íamos já à segunda divisão buscar um jogador. Sim. Por 500 mil euros, ou assim uma coisa. Um gajo de 2 metros, pronto. Serve para mandar barrotes para a frente, metes lá o Coates, como fazia o Ruben Amorim. Sim. Não vais arriscar mais 30 milhões num jogador que não tem na carreira assim uma consistência de golos, né? Digo eu. De acordo, completamente de acordo. Epá, este exercício todo o que me levou é que eu gostava muito de manter quase todos. Não, sim. Eu via-me livre de alguns, mas não sei se fazia grande, a não ser que fosse uma contratação que fosse certeza para melhorar a qualidade técnica, principalmente assim, do plantel. Há umas que nós somos obrigados, não é? Os centrais, aí somos obrigados. Se circunstâncias, acho que aí vamos ser obrigados a mudar. Um está velho e o outro não quer renovar, acho que aí é inevitável. Os extremos acho que é fundamental. Estou de acordo com o Mourinho. Agora o resto é um acerto aqui, um acerto ali e mais confiança em alguns atletas que podem render muito mais do que aquilo que têm rendido. É preciso ter paciência, é preciso ter visão, não é? É preciso ter coragem para apostar na continuidade das decisões que já se tomaram, que algumas não foram todas erradas. Pois, é isso. Não podem ter sido todas erradas, posso. Queremos acreditar. É mais por aí, queremos acreditar que não foi tudo errado. Sim. Está feito, Ricardo. Tu falta uma posição, presidente. Não, desculpa, não, pera, isso não. Isso não. É isso, até trocava por toda a gente. Desculpa, bom, 1h15. Portanto, este programa vai para as 2 horas. Eu nem sei se vale a pena agora fazer o. Desculpa, desalinhei-te o programa. Não, sabes o que é o pior? E vocês vão achar que eu sou maluco. O pior é que eu estou aqui há meia hora a pensar que me esqueci de ligar uma luz em cima de mim. Nós estávamos a falar no início que eu adoro estas coisas todas. Eu quero justificar todo o equipamento que tenho. Então liga esta porcaria toda.
e teve aqui meia hora a tentar arranjar ali uma solução para pôr uma luz. A luz está lá e eu esqueci-me de ligar. O que é fantástico. Mas bom, vamos então ao segundo tema. Vamos a isso. Que o segundo tema, caso ainda se lembrem, era... Até eu já nem me lembro. Relações entre clubes e marcas. Ora bem, porque é que este foi o tema que eu escolhi e porque é que eu achei que isto poderia ser um exercício interessante para esta semana, para além daquilo que é o futebol. Hoje já falámos muito de futebol, não se podem queixar. Não? Está aqui muito suminho para polémicas nos comentários. Que é, esta semana houve... Não foi bem esta semana, mas estas 2 semanas, desde o lançamento do novo equipamento do Brasil, que hoje gerou muita polémica lá junto dos brasileiros, digamos assim, que tinha lá alguns detalhes do equipamento que eles não gostaram nada. Ele, em vez de Brasil nas meias, dizia Brasa, numa etiqueta interior também. Aqui há umas semanas ou há uns meses lançaram um equipamento vermelho que também entretanto foi vetado. Portanto houve ali uma série de detalhes que as pessoas ficaram a coçar a cabeça e que reagiram muito mal. Lá está, aquelas indignações nas redes sociais. Havia um sketch, eu não me lembro que programa que era português, mas era lindo. Acho que era com o Eduardo Madeira, que ele fazia do indignado, o popular indignado, que o gajo ficava assim com espuma no canto da boca. Pá, é uma cena hilariante. Não sei o que é. Eu sempre vejo estas indignações nas redes sociais, eu faz-me lembrar disso. E a verdade é que a CBF resolveu então meter as mãos na massa e então disse à Nike, chegou ao pé da Nike e disse: meus amigos, não é Brasa, é Brasil, acabou com essa brincadeira, vocês não vão pôr isso nas meias e não vão pôr isso na etiqueta interior. E o tal equipamento vermelho que eles quiseram fazer foi vetado, portanto não houve equipamento vermelho nenhum, até porque o vermelho no Brasil está associado. Eu acho que aquilo é mais uma luta política, porque na altura do Bolsonaro eles usavam muito a camisola oficial, a amarela e azul, e os outros são os vermelhos, né? Os do partido do Lula são os vermelhos. E, portanto eu acho que aquilo, toda a gente ficou a achar que aquilo era uma declaração política da Nike e da seleção, que era cada um tinha a sua camisola, os de um lado tinham uma camisola, do outro lado tinham outra, então aquilo foi rejeitado. Eu não sei se a lógica era mesmo essa, mas pelo menos acho que foi assim que foi entendido. E então isso levou a que, lá está, muito falatório, ainda hoje saem notícias sobre isso, toda a gente a discutir o tal do Vai Brasa, ninguém percebe o que é o Vai Brasa, porque é que o Brasil de repente vira Brasa, e então a CBF entrou no terreno para alterar a situação. Isto, se nós pensarmos nisto, isto leva-me sempre. Eu sou um apaixonado por equipamentos, como vocês já sabem. Tenho aqui, vou mudando, tenho aqui atrás. Tenho muito mais do que devia ter, porque estão todos enfiados numa gaveta, porque eu não tenho sítio para onde os pôr. Eu adoro tudo o que está associado aos equipamentos, porque fazem parte da identidade dos clubes. São bocadinhos de história que nós vamos colecionar, especialmente aqueles mais antigos. Os mais contemporâneos já têm pouco valor, porque não só porque em termos de design, e se calhar já lá vamos, eu vou perguntar também o que é que o Bruno acha sobre isto, são um bocadinho já quase chapa 3, não é? É copia e cola de um lado e do outro. Mas e depois são vendidos aos milhares e há muita contrafação, e portanto o seu valor, apesar das camisolas dos equipamentos estarem cada vez mais caros, o seu valor é cada vez mais baixo em termos de colecionismo. Estes equipamentos daqui a 20 anos não vão valer nada, porque o mercado está inundado deles, de verdadeiros e de falsos, que quase ninguém consegue distinguir. E portanto onde está o valor são equipamentos como este que estão aqui atrás, 1990, malhas com 30 anos e com 40 anos, algumas de jogo que jogaram, e portanto é aí que se vai buscar um bocadinho a identidade das coisas. Mas no caso particular do Benfica, e eu gosto sempre de puxar isto para o Benfica, eu acho que nós temos passado também um bocadinho por esta situação do vai brasa do Brasil, porque nós temos tido aqui nos últimos anos alguns equipamentos bastante polémicos e que não têm nada a ver com a nossa história. Eu não sei se vocês têm noção, e eu também não tinha, e até fazer um programa com o saudoso Zé Rosário na casa dele, que ele tem uma coleção de equipamentos incrível, e isso está, esses episódios são todos no Benfica Independente. Se alguém tiver curiosidade pode ir ver, eu ponho o link na descrição para vocês poderem ver. A primeira vez que o Benfica tem um equipamento que não é vermelho e branco ou branco e vermelho é nos anos 90 com a Adidas, ok? É disso que estamos a falar. O Benfica durante 90 e tal anos da sua história equipou sempre vermelho e branco e vermelho. E ao dia de hoje nós chegamos a um ponto em que temos que ser nós a obrigar uma marca, um fabricante de equipamentos, a fazer equipamentos brancos
incluindo isso nos estatutos. Chegamos a esse ridículo, porque eu acho que é ridículo, isso é um disparate, mas nós, os adeptos, são obrigados a ter esse tipo de ações, porque lá está, as marcas não respeitam a identidade e a história dos clubes, e os clubes, muitos deles, o Benfica é um caso desses, a CBF já vimos que não, mas o Benfica tem sido deixa andar, e deixa andar já de muitos anos, já na altura do Vieira, não só naquilo que são a estética dos equipamentos e as cores usadas, mas também especialmente no branding dos nossos patrocinadores. Eu lembro dos anos da PT que davam pesadelos. Eu não sei se tu te lembras, Bruno, que ele tinha o quadrado gigante da PT, depois levámos com aquele quadrado azul, que aí sim a malta passou-se da cabeça, e foi aí que se começaram a fazer diferenças. Até ao dia de hoje nunca mais tivemos aberrações daquelas nos nossos equipamentos. Mas é preciso os adeptos às vezes darem um murro na mesa e dizerem basta. Temos também o caso, eu também fiz aqui alguma pesquisa e o Bruno também me ajudou no início, do Bayern Munique. O Bayern Munique também, à semelhança do Benfica, também meteu isso, eu não sei se de forma nos estatutos, mas através da pressão dos adeptos, que também se queixavam que aquilo estava sempre a variar de vermelho para azul, eram cores que aquilo mirabolantes, que a Adidas basicamente andava a brincar aos equipamentos do Bayern Munique. Agora o nosso equipamento é sempre vermelho e branco e acabou o ponto final e não há mais discussão. Temos o caso do Cardiff, que foram comprados por um dono asiático, por um milionário asiático. Chega ao Cardiff, o Cardiff é azul e branco. Não, senhora, agora vamos ser vermelhos e brancos, porque o vermelho é a cor da sorte e o nosso emblema vai ser um dragão. Claro, manifestações na rua, 3.000 pessoas a fazer marchas para protestar contra tudo isto. E se não fosse esta ação dos adeptos a pôr a mão na massa, a sair à rua e a dizer não basta, é aqui que nós pomos o limite, a nossa identidade é esta e vocês têm que respeitar isto, senão não são bem-vindos, as coisas resvalam. E a identidade dos clubes, que hoje em dia que se vai perdendo cada vez mais, porque é cada vez mais difícil com a globalização e com a pressão que estes milhões que as marcas metem nos clubes, vêm com um preço, e o preço é este, é um bocadinho a perda de identidade. É pegares no modelo do Manchester United e copiares para o Benfica, é a Nike fazer um equipamento para o Sporting, que depois alguém vai fazer uma pesquisa e afinal aquilo já tinha sido usado numa equipa polaca qualquer que ninguém conhecia e que do único não tinha nada. E tanto, se não forem os adeptos e depois as direções, em nome dos adeptos, a pôr os pontos nos is e a estabelecer as regras daquilo que é os limites, não é as regras, mas os limites até onde se pode ir, porque o respeito para a entidade e a história do clube e o emblema tem que ser máximo, porque é a nossa história. Está lá o nosso ADN, o ADN do Benfica está nisto tudo. Se isso não for feito, não podem ser a Adidas e as Nikes e as Pumas a definir aquilo que é a identidade dos clubes, porque isso resvala sempre para a generada e invariavelmente para acrescentar ainda mais aquilo que é a perda de identidade dos clubes num mundo cada vez mais globalizado. Portanto, vocês já sabem, tinha que vir o chato falar aqui destes assuntos assim mais extra futebol, mais paralelos àquilo que é o futebol, mas eu achei este caso do Brasil muito interessante pela reação e depois pela ação da CBF, e sinceramente gostava muito que o Benfica fosse mais ativo na escolha dos seus equipamentos, que não permitisse que a Adidas, que desse alguma liberdade, que obviamente a Adidas, também não podemos ser aqui reacionários, mas de deixar a Adidas ter alguma liberdade criativa, com certeza. Eles que brinquem com um terceiro equipamento qualquer. Isso. Mas o vermelho e branco e o branco e vermelho devem ser intocáveis, e são, estatutariamente. Vamos ver o que aí vem para o próximo ano. Sim. E o emblema e o nosso emblema, não podem, aparece branca, aparece dourada, aparece preto e branco, preto e vermelho. Chega dessas brincadeiras. Porque lá está, chegámos a um ponto em que se calhar as pessoas vão ter que se continuar a chatear. Porque infelizmente é só assim que hoje em dia nos ouvem. Bruno, pronto, já chega, passa a bola. Agora o Bruno vai dizer: não ligo nada a isso, eu quero ganhar. Não, eu primeiro que tudo eu concordo com quase tudo o que disseste. Isso faz um pouco o que eu vou dizer aborrecido, mas eu acho que o tema da identidade é um tema importante, principalmente no nosso clube, principalmente nos últimos anos, porque parece de facto que se perdeu alguma coisa, houve alguma coisa que ficou para trás. De certeza, imagino eu, que o Benfica, sendo um clube altamente profissionalizado, tem de ter alguém do lado do Benfica que colabora com a Adidas, que tem que ter alguma responsabilidade neste tipo de intervenção, não é? Não pode ser, tem que haver qualquer coisa do lado do Benfica que não permite, porque, como tu estavas a dizer, a parte triste e que não faz sentido absolutamente nenhum é que tenham que ter sido os sócios a decidir incluir isto nos estatutos, porque não devia ser preciso.
O Benfica devia ser autossuficiente no sentido de respeitar a sua própria identidade. Mas se calhar isso implicava que as pessoas que lá estão conhecessem a história do clube. Se calhar, não é? Começava por aí. Esse é um problema. Esse é um problema que começou já há muitos anos e que se tem perpetuado. Mas o que eu estava a dizer, que concordo bastante contigo, é: podemos perfeitamente, já que temos que ter acordo com estas grandes marcas, que faz algum sentido financeiramente para o Benfica, eles têm a oportunidade. Eu até com o terceiro equipamento eu tinha problemas com os emblemas monocromáticos, por exemplo. Agora já sou mais, tenho que admitir que moderei a minha posição, mas tendo um terceiro equipamento podem ser criativos à vontade, mas que respeitem um pouco a história do Benfica. Eu acho que é o mínimo que tenhamos o vermelho e branco, e o branco, que não tenho a certeza se foi sempre branco e vermelho. Eu acho que durante muito tempo foi todo branco, não foi? É que aquilo ia variando. Eu acho que aquilo ia variando um bocadinho. Pá, eu já sabia, eu acho que digo isto todas as semanas. Às vezes ponho-me aqui a ver resumos de jogos antigos, o YouTube está cheio disso, e agora tenho visto os jogos dos anos 90 de Itália. Aquilo faz-me uma confusão, porque era o Milan jogava de meia branca, calção branco e depois vermelho e branco, e a Juventus era de meia branca, calção branco e preto e branco. Aquilo é uma confusão, mas nenhum deles abdicava das suas cores e ponto final. Jogava tudo de calção branco e hoje em dia, hoje em dia há muito mais cuidado com isso. Até por isso também acaba por ser importante haver alguma variedade para que as coisas encaixem. Nós este ano, acho que foi esta época, tivemos um problema em Amsterdão, porque tínhamos dois equipamentos alternativos praticamente iguais, que eram quase da cor da equipa da casa, não é? E portanto isso criou um problema. Portanto, haver variedade não é um problema. Portanto, lá está, é haver aqui um bocadinho, usar o bom senso. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Já é a segunda vez ou terceira que eu digo isto neste programa. Acho que a coisa, o bom senso foi metido à força no Benfica, e eu tenho pena que assim seja, mas por outro lado fico contente porque os adeptos mostram a sua força. É sinal de vitalidade dos adeptos, isso é verdade. Se os outros não fazem, fazemos nós. E neste ano, por acaso, estavas a dizer isso e estava a pensar que, lembro-me de comentarmos no início do ano que não fazia muito sentido termos dois equipamentos alternativos de uma cor perto da outra, que se for fazermos uma coisa destas mais vale. Eu não sei se, desculpa interromper, eu não sei se o branco não apareceu ali a martelo por causa dos estatutos. Era para ser só o outro e depois aparece o branco a martelo. E deixa-me te dizer, o branco é lindíssimo. É lindo de morrer. E o Benfica só usou uma vez esta época. A minha querida esposa ofereceu-me e nós quase não usámos isso, é verdade. É dos equipamentos mais bonitos que nós tivemos nos últimos anos. E a equipa usámos isto uma vez na época inteira. Epá, que desgosto. Devíamos jogar sempre assim, em casa de uma maneira e branco fora. Pá, eu era um gajo feliz. Desculpa, já não te interrompo mais. Igual, eu também era muito feliz se nós jogássemos sempre de vermelho ou de branco. Portanto, neste caso, nem sequer tenho muito para acrescentar. Gostei muito do teu monólogo e concordo plenamente. Eu faço muitos monólogos, a malta queixa-se. Eu às vezes embalo, quando são coisas que me apaixonam, eu embalo e depois é difícil. É tipo o Bach quando começa a correr. Pior, é tipo o Deditos quando começa a correr, depois chega lá à frente e volta para trás e começa a repetir tudo o que já fez. Mas, por exemplo, essa camisola que tu tens atrás de ti, eu lembro-me muito bem dessa época e eu gostava muito dessa camisola também. E não me chateia nada que a gente tenha, que tenhamos cores de. Na verdade, todas as cores. A mim não me chateia nada, a não ser que seja um equipamento às riscas verdes e brancas horizontais. Não, mas repara, é engraçado que tu digas isso, porque nós já tivemos, o Bento jogava de verde ou de azul. O equipamento o guarda-redes era de verde ou azul. E se tu olhares para o nosso emblema, tem verde e tem azul. Obviamente que se metes o Benfica a jogar com verde horizontal e azul vertical é esquisito. Mas o verde e o azul em si estão no nosso emblema. Eu não vejo. Também não vejo problema. Não vejo problema. Claro que não é uma cor que eu estaria à espera, não é? Ver, mas não há. Espera aí, nós aqui há uns anos não tivemos aqui uma. Era aquela que diziam que era meio verde, né? O azul à Benfica, de certeza. Eu gostei muito, gosto muito desse equipamento, digo já. Não, mas era aquela cinzenta horrível da época passada, a cinzenta e amarela. O emblema estava amarelo e esverdeado e preto. O que é? É para minha, nossa senhora. Era muito feio. Mas para mim, pior, picada, era aquela do ano em que tínhamos o emblema dourado. Essa que me custou, que me custou mesmo muito. Horrível. Há coisas que me fazem confusão, Bruno. Há coisas que me fazem confusão. Diz. Era o ano do Jorge Jesus. Estava tudo estragado. Estavam os estádios todos vazios, não é? Eu acho que sim.
Eu acho que ou era meio gás, era aquilo. Ainda bem que foi nesse ano que eu não tive que ver aquilo muitas vezes. Eu não tenho esse equipamento e é daqueles que nem se me aparecer 20 euros aí promoção eu compro, nem quero aquela porcaria, nem dada. E às vezes faz um bocadinho de confusão. As marcas gastam tanto dinheiro nestas coisas e têm departamentos para tudo e mais alguma coisa e fazem estudos de mercado. E tens aqui um grupo de adeptos a dizer-te claramente que era um equipamento de determinada cor e de determinado feitio. E depois que os gajos embirram todos os anos e fazem tudo menos aquilo. Explica-me isso. Explica-me nós prometemos, nós compramos e eles nada. Não, toma aqui 100 euros, toma. Não quero, guarda lá isso. Eu vou fazer um preto, cinzento, amarelo fluorescente e fúcsia. Vais ver que tu vais gostar. Era muito mau esse, é verdade. É um dos piores que tivemos. Pá, foi tão bom que passado uns meses já estava em desconto e teve em desconto até ao fim da época. Devem usar muitos como panos para limpar o Estádio da Luz, de certeza. Eu tenho algumas saudades dos nossos equipamentos, desses que tu estás aí atrás. Se refizessem o desse ano, o vermelho, que também era parecido, o design era parecido com esse, não era? Era quase igual, era praticamente igual. Eu recomprava se fizessem um retro desse. Tem cordões e o outro não tinha. Eu não sei se este não foi o primeiro, lá está, não o vermelho e branco. Eu não sei se foi este, se foi um amarelo, mas foi uma coisa desse género. Eu não sei se este não foi dos primeiros que eu lembro do Zé me dizer isso. Olha, este foi o primeiro equipamento não vermelho ou branco que nós tivemos. Eu não sei se não era este. Se não foi este, foi um muito parecido. Porque naquela altura também tivemos uns todos amarelos e não sei o quê. Aquele amarelo torrado. É da mesma altura. É mais ou menos dos mesmos anos. Se não é antes, é depois. Eu tenho dificuldade em colocar isto na linha temporal. Mas eu sou um apaixonado por isto. Para mim é história. Isto não é tecido, isto não é um investimento, isto é história. Porque isto eu olho para isto e eu transporto-me imediatamente para aqueles tempos em que eu não era propriamente feliz desportivamente, mas era onde eu estava a descobrir o meu benfiquismo, onde eu estava a formar a minha personalidade, onde eu estava a crescer. Jogadores que me identificavam muito mais do que identifico hoje. O Nuno Gomes usou esta camisola, o João Pinto usou esta camisola. Percebes? Para mim são referências. Lembrei-me do Andrade com esta camisola. O Andrade é capaz. Esta camisola. Não, o Sanches também jogou com esta camisola. camisola, se não me engano. Acho que o Taara também jogou com isso. Ontem estava a ver um resumo, era todos os golos de um Mundial qualquer. Já não me lembro qual que era. E estava a jogar Marrocos e quem é que aparece em Marrocos? Taara. Faz um passe a isolar um gajo de Marrocos, depois marca um golo espetacular. E pensei, que grande jogador. Nós dávamos um jetaço ali, um Taara ali no nosso meio campo. Estou a brincar, para os mais novos estou a brincar. Mas pronto, é isso. Nós agora é só ir repetir tudo o que já disse. Eu também gostava de saber, pronto, a tua opinião já transmitiste, mas a opinião depois da malta também que vê isto. Se é que alguém vai chegar aqui à hora e meia deste programa. Eu acho que sim. E às vezes eu tenho ideia que isto é coisa de maluquinho, percebes? Que são assuntos que não interessam a ninguém. Mas eu acho que há muitos maluquinhos, pelo menos no Benfica, eu acho que ainda temos muitos maluquinhos. Felizmente. E pelos vistos não somos só nós. Se o Bayern faz parecido, se a seleção da Brasil faz parecido. Não, desculpa, o Bayern acho que isso é um clube exemplar a todos os níveis. Não só é extraordinariamente bem gerido, um clube vencedor ciclicamente, portanto nunca está muito tempo sem vencer. Num país onde supostamente não ia ser fácil, porque há clubes muito grandes e com muitos adeptos e há muito dinheiro naquela economia, mas o Bayern é o Bayern, ponto final. E mesmo assim os adeptos têm mão naquilo, no meio de toda aquela máquina de financeira e desportiva. Os adeptos têm mão firme naquilo e não deixam que o clube resvale para ser vendido e para grandes maluquices. A direção do Bayern é eleita ou eles eu creio que sim, eles têm assembleias e tudo. Eu cheguei a ver umas imagens, eles têm assembleias e eles vão lá e participam, é tipo nós. O Bayern Munique é um clube extraordinário. O Bayern Munique devia ser o modelo do Benfica, sinceramente, eu acho que sim. Sem dúvida, 100%. Eu acho que sim, a todos os níveis. Votaram nas glórias certas. O Bayern Munique acho que também teve para lá um presidente e jogador, se calhar a lógica foi essa. A lógica se calhar era essa, mas pronto, se calhar foi ao lado. Bom, é isto. Queres acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que não me esqueci de nada. Obrigado, Picado. Gostei muito de estar talvez me só lançar perguntas. Era suposto tu dizeres as cenas. Eu sinto que falei bué.
Não, eu acho que não. Quer dizer, se calhar como eu faço isto no Fitas da Vida de ser eu o moderador, se calhar eu ponho-me nesta Pois, mas posição é que eu também sou naturalmente de fazer de te perguntar o que é que tu achas. Foi engraçado porque eu comecei a sentir-me aqui moderado. Então, meu, era suposto tu seres o convidado. Desculpa. Não, eu queria. Não, fala tu, fala, que é para depois a malta. Não, está cheio, este gajo não se cala, está sempre a falar. E olha, eu gostei muito. Não senti nada disso. Sentiste, ficaste com alguma coisa por dizer? Tens agora aqui a tua oportunidade. Não, olha, reitero que o Benfica Independente é um projeto muito especial. Sigam e subscrevam o canal do Megafone se ainda não o fizeram. Exatamente. Faça este trabalho por ti, porque é sempre mais difícil quando somos nós a fazer do nosso próprio canal. Eu nunca faço, eu às vezes até sinto um bocadinho de vergonha por. É isso. Eu também não faço no meu, não tenho coragem. Não, acho mas para ti consigo, porque vocês merecem, porque vocês fazem um trabalho. Às vezes até digo, se gostarem, se não vos der muito trabalho, ponham aí like, pronto. Não, vocês fazem um trabalho incrível de benfiquismo. De certeza que muitas pessoas revêem no que eu disse de terem passado nos muitos tempos que passaram fora do país, o Benfica Independente e o Benfica FM, agora Megafone, ajudaram muito. Foi muito difícil estar fora e longe do Benfica, e os vossos projetos foram uma lufada de ar fresco. Muito obrigado. Pronto. Acho que está tudo dito então. Isto passou, foi longo. Já fiz programas mais longos. Já fiz programas de 3 horas, fóruns, mas parece que passou a correr. Isto é sempre assim, quando as conversas são boas, passam a correr. Agora, espero que isto, lá está, seja interessante para a malta que depois ouve. Acredito que sim. Pelo menos falou-se de futebol e disseram-se coisas polémicas que criam sempre assim polémica nos comentários e depois despertam. Nós falámos praticamente todas as posições do plantel. Tenho a certeza absoluta que não vão concordar com uma ou várias coisas que nós dissemos. Portanto, digam aí nos comentários qual é a vossa opinião, como é que vocês. Eu já tenho feito esta pergunta anteriormente, também para sairmos um bocadinho desta lógica da culpa é deste e da culpa é daquilo, e parece que não saímos, estamos aqui a patinar, não saímos do mesmo sítio. Não, vamos olhar, mesmo que os outros não o façam, vamos nós olhar para a frente, para o nosso clube, para os próximos anos. Qual é o caminho que nós imaginamos que é o correto, que nos pode levar àquilo onde todos nós desejamos, não é? Mesmo que os outros não o façam, mesmo que sejam incompetentes, tudo o que se diz por aí, vamos esquecer isso e vamos nós falar sobre o nosso clube e discutir o nosso clube como pessoas com 3, 4. Eu já tenho menos cabelo, já são 4 dedos de teste. Isto vai variando um bocadinho de pessoa para pessoa. Bom, não vos roubo mais tempo. Bruno, muito obrigado. Vamos de falar outra vez. Eu gostei, já na altura tinha gostado muito de falar convosco e hoje acho que também voltei a. Acho que também é grande benfiquista. E ainda bem que participaste nisto. Malta, vamos aparecendo. Digam aí o que é que acharam, essas coisas todas. Um abraço a todos, até à próxima e viva o Benfica. Tchau, tchau.